Capítulo 41. A natureza do mal. A manhã cintilante chegou cedo demais. Acordado pelo zumbido do relógio vibrante, Eragon agarrou seu punhal e pulou da cama, esperando um ataque. Ele arfou enquanto seu corpo reclamava do abuso dos 2 últimos dias. Piscava os olhos para enxergar melhor e deu corda novamente no relógio. Orica havia sumido, o anão deve ter se mandado nas primeiras horas da manhã. Eragon gemeu e andou claudicante até o banheiro para sua higiene matinal, como se fosse um velho acometido de reumatismo. Ele e Safira ficaram esperando perto da árvore durante 10 minutos até que apareceu um elfo todo pomposo, de cabelos negros. O elfo fez uma reverência, tocou os lábios com 2 dedos, que Eragon respondeu, e depois se antecipou ao cavaleiro ao dizer: "Que a boa sorte recaia sobre você. E que as estrelas zelem por você", respondeu Eragon. "Foi Oromis que o enviou?" O elfo o ignorou e se dirigiu para Safira. "Muito prazer, dragão. Sou Vanir da casa Altin." Eragon franziu a testa, incomodado. "Muito prazer, Vanir." Só então foi que o elfo se dirigiu a Eragon. "Irei lhe mostrar onde pode treinar com sua espada." Ele se afastou a passos largos, sem esperar que Eragon o acompanhasse. A área de treinamento estava salpicada de elfos de ambos os sexos, lutavam em pares ou em grupos. Seus dotes físicos extraordinários resultavam em golpes tão ágeis e rápidos, que soavam como rajadas de granizo caindo sobre um sino de ferro. Debaixo das árvores que debruavam a área, determinados elfos executavam ringar com mais graça e flexibilidade que Eragon achava que um dia iria alcançar. Depois que todos no campo pararam e se curvaram para Safira, Vanir desembainhou sua espada curta. "Se você ficar em guarda com a sua espada, mão de prata, podemos começar." Eragon reparou amedrontado na perícia inumana que os outros elfos tinham com a espada. "Por que tenho que fazer isso?" perguntou. "Serei simplesmente humilhado." "Você vai ficar bem", disse Safira, contudo ele podia sentir a preocupação de sua parceira. "Certo." Enquanto preparava Zarhok, as mãos de Eragon tremiam por insegurança. Ao invés de se mergulhar no combate, ele lutou contra Vanir a uma certa distância, desviando-se, andando para o lado e fazendo todo o possível para evitar outro corte. Apesar das fugas de Eragon, Vanir o tocou 4 vezes numa rápida sucessão, na caixa torácica, na canela e nos 2 ombros. A expressão inicial impassível e estoica de Vanir logo passou a ser de nítido desprezo. Num ataque, ele deslizou sua espada por toda a extensão de Zarhok e ao mesmo tempo a fez rodopiar, torcendo o pulso de Eragon. O cavaleiro permitiu que Zarhok voasse para longe de sua mão em vez de resistir à força superior do elfo. Vanir deixou sua espada cair contra o pescoço de Eragon e disse: "Morto." Livrando-se da espada, o jovem recuou para reaver Zarhok. "Morto", repetiu Vanir. "Como você espera derrotar Galbatorix dessa maneira? Esperava coisa melhor, mesmo de um humano fraco. Então por que você mesmo não vai lá e enfrenta Galbatorix em vez de se esconder em Duveldenvarden?" Vanir se arremessou, furioso. "Por quê?", respondeu ele, calmo e arrogante, "não sou um cavaleiro. E se fosse, não seria tão covarde quanto você." Ninguém se moveu ou falou no campo. De costas para Vanir, Eragon se curvou sobre Zarhok e alçou o pescoço na direção do céu, rosnando para si próprio. "Ele não me conhece. Isto é apenas mais um teste para ser superado. Covarde, posso afirmar. Seu sangue é tão ralo quanto o do resto da sua raça." Acho que Safira foi confundida pelas maldades de Galbatorix e escolheu o cavaleiro errado. Os elfos que observavam a tudo ofegaram com as palavras de Vanir e murmuraram entre si, desaprovando abertamente sua atroz atitude. Eragon rangeu os dentes. Ele podia aguentar insultos contra sua pessoa, mas não contra Safira. Ela já estava se mexendo quando a frustração reprimida, o medo e a dor explodiram dentro do rapaz, fazendo-se virar rapidamente, a ponta de Zarhok zunindo pelo ar. O golpe teria matado Vanir se este não o tivesse bloqueado no último segundo. Ele parecia surpreso com a ferocidade do ataque. Sem nenhuma reserva, Eragon empurrou Vanir para o meio do campo, batendo e golpeando como se fosse um louco, determinado a ferir o elfo de qualquer maneira possível. Ele cortou Vanir na altura do quadril com força suficiente para tirar sangue, mesmo tendo sido com o fio bloqueado de Zarhok. Naquele instante, as costas de Eragon se romperam numa explosão de agonia tão intensa que ele experimentou com todos os 5 sentidos, como se fosse o som uma catarata ensurdecedora, um gosto metálico revestiu sua língua, um fedor pungente de fazer os olhos lacrimejarem invadiu suas narinas, cheiro de vinagre, cores pulsantes, e, acima de tudo, a sensação de que Durza havia acabado de rasgar suas costas. Eragon podia ver Vanir em pé sobre ele, rindo com desprezo. Ocorreu-lhe que o elfo era bem jovem. Depois da crise, Eragon limpou o sangue da boca com a mão e o mostrou para Vanir, perguntando: "E ralo bastante?" Vanir não se permitiu responder, mas ao invés disso guardou sua espada e se afastou. "Para onde você está indo?" perguntou Eragon. "Temos um negócio inacabado, você e eu." "Você não está em condições de duelar", zombou o elfo. "Experiment." Eragon podia ser inferior aos elfos, mas se recusava a lhes dar o prazer da confirmação. O cavaleiro ganharia o respeito deles com pura persistência, nada mais. Ele insistia em completar a hora que Oromis havia determinado, depois da qual Safira foi até Vanir e tocou em seu peito com a ponta de uma de suas garras de marfim. "Morto", disse ela. "Vanir empalideceu." Os outros elfos se afastaram dele pouco a pouco. Assim que estavam no ar, Safira disse: "Oromis tinha razão." "Sobre o quê?" "Você dá mais de si quando tem um oponente." Na cabana de Oromis, o dia retomou a rotina. Safira acompanhou Glaedro para suas instruções enquanto Eragon ficou com Oromis. O rapaz ficou horrorizado quando descobriu que Oromis o esperava para fazer o ringar como complemento dos seus exercícios anteriores. Ele precisou de toda a sua coragem para obedecer. Sua apreensão, no entanto, se mostrou infundada, pois a dança da cobra e do Grow era muito delicada para cansá-lo.
Isso, aliado à meditação na clareira isolada, deram a Eragon a primeira oportunidade desde o dia anterior para organizar seus pensamentos e pensar na questão que Oromis havia lhe proposto. Enquanto o fazia, observou suas formigas vermelhas invadirem um formigueiro menor e rival, elas aniquilaram seus habitantes e roubaram suas provisões. Ao final do massacre, apenas um punhado de formigas rivais ficaram vivas, sozinhas e desorientadas na terra estéril, vasta e hostil coberta pelas folhas dos pinheiros. Como os dragões na Lagaesia, pensou Eragon. Sua ligação com as formigas desapareceu assim que pensou no destino infeliz dos dragões. Pouco a pouco, uma resposta para o seu problema ia se revelando, uma resposta fundamental e verdadeira. Ele terminou sua meditação e voltou para a cabana. Desta vez, Oromis pareceu razoavelmente satisfeito com o que Eragon havia realizado. Enquanto Oromis servia a refeição do meio-dia, Eragon disse: sei porque lutar com Galbatorix vale a pena, embora milhares de pessoas possam morrer. Oh! Oromis se sentou. Então me diga. Por que Galbatorix já causou mais sofrimento ao longo dos últimos 100 anos do que jamais poderíamos causar em uma única geração? E, ao contrário de um tirano normal, não podemos esperar que ele morra. Ele pode vir a governar por séculos ou milênios, pode perseguir e torturar gente o tempo todo, a não ser que o detenhamos. Se ele se tornasse forte o suficiente, iria marchar sobre os anões e vocês aqui em Duveldenvarden e aniquilaria ou escravizaria ambas as raças. E, Eragon esfregou a beirada da mesa. Precisamos lutar para resgatar os 2 ovos que estão com Galbatorix, pois é a única maneira de salvar os dragões. O trinar estridente da chaleira de Oromis os interrompeu, até zumbir nos ouvidos de Eragon. Depois de se levantar, Oromis tirou a chaleira do fogo e verteu a água para o chá de mirtilo. As rugas em volta dos seus olhos ficaram mais suaves. Agora, disse ele, você entende. Eu entendo, mas não me dá o menor prazer. Nam Davio. Mas agora podemos confiar que você não irá se desviar do caminho quando se confrontar com as injustiças e as atrocidades que os Varden inevitavelmente cometerão. Não podemos permitir que você seja consumido por dúvidas quando a sua força e o seu foco são mais necessários do que nunca. Oromis estalou os dedos e olhou no espelho escuro do seu chá, contemplando o que quer que tenha visto no reflexo tenebroso. Você acredita que Galbatorix é mau? É claro. Você acredita que ele se considera mau? Não, duvido. Oromis bateu seus dedos indicadores, um contra o outro. Então você também deve acreditar que Durza era maligno? As lembranças fragmentadas que Eragon recolhera de Durza quando ambos lutaram em Trongein lhe retornaram naquele instante. Lembrou como o jovem espectro, Karsaib, então, fora subjugado pelas aparições que ele havia evocado para vingar a morte do seu mentor, Aeg. Ele mesmo não era mau, mas os espíritos que o controlavam eram. E quanto aos Urgaus? Perguntou Oromis bebericando seu chá. Eles são malignos? As juntas dos dedos de Eragon embranqueceram quando ele segurou sua colher. Quando penso na morte, vejo o rosto de um Urgal. Eles são piores do que bestas. As coisas que fizeram, ele balançou a cabeça, incapaz de prosseguir. Eragon, que tipo de conceito você formaria sobre os humanos se tudo que soubesse deles fossem as ações de seus guerreiros no campo de batalha? Isso não, ele respirou bem fundo. É diferente. Os Urgaus merecem ser eliminados, cada um deles. Até mesmo suas mulheres e crianças? Aquelas que não o feriram e que provavelmente jamais o farão? Os inocentes? Você os mataria e condenaria uma raça inteira à desgraça? Eles não iriam nos poupar, caso tivessem a chance. Eragon! Exclamou Oromis num tom cortante. Não quero nunca mais ouvir você usando esse tipo de desculpa novamente. Não é porque alguém fez, ou faria, algo, que significa que você deve fazer também. Isso é uma atitude indolente, repugnante e indicativa de uma mente inferior. Estou sendo claro? Sim, mestre. O elfo levou sua caneca aos lábios e bebeu. Tinha os olhos brilhantes fixos em Eragon o tempo todo. O que de fato você sabe sobre os Urgaus? Conheço suas forças, fraquezas e sei matá-los. É tudo de que preciso saber. Por que então eles odeiam e atacam os humanos? E quanto à sua história e suas lendas, ou o jeito como vivem? Isso importa? Oromis Spyro. Apenas se lembre, disse ele gentilmente, que numa certa altura, seus inimigos podem vir a se tornar seus aliados. Essa é a natureza da vida. Eragon resistiu à ânsia de argumentar. Ele girou o chá que estava em sua caneca, o líquido rodopiava num redemoinho negro, fazia uma lente branca de espuma no vórtice. Foi por isso que Galbatorix recrutou os Urgaus? Isso não é um exemplo que eu teria escolhido, mas sim. Parece estranho o fato de ele os ter favorecido. Afinal de contas, foram eles que mataram seu dragão. Veja o que ele fez conosco, os cavaleiros, e não fomos nem responsáveis pela sua perda. Ah, disse Oromis, louco Galbatorix pode ser, mas ainda assim é tão esperto quanto uma raposa. Acho que ele pretendia usar os Urgaus para destruir os Varden e os anões, e outros, se tivesse triunfado em Fartendur, e com isso eliminaria 2 dos seus inimigos, enquanto, simultaneamente, enfraqueceria os Urgaus para que pudesse descartá-los quando quisesse. O estudo da língua antiga tomou toda a tarde, só depois começaram a prática de magia. A maior parte das preleções de Oromis dizia respeito à maneira apropriada de controlar várias formas de energia. Luz, calor, eletricidade e até mesmo a gravidade. Ele explicou que essas potências consumiam força mais rápido do que qualquer outro tipo de encanto, por isso era mais seguro já encontrá-las na natureza e moldá-las com magia, em vez de tentar criá-las. Abandonando o assunto, Oromis perguntou, como você mataria com magia? Já o fiz de muitas formas, disse Eragon. Já cacei com seixos movendos e mirandos com magia, assim como usei a palavra Gierda para quebrar as pernas e os pescoços dos Urgaus. Uma vez, com Trista, eu parei o coração de um homem. Há métodos mais eficientes, revelou Oromis. O que é necessário para matar um homem? Uma espada atravessando o peito? Um pescoço quebrado? A perda de sangue?
Basta apenas que uma única artéria no cérebro seja arrancada ou que certos nervos sejam cortados. Com o encanto certo, você pode destruir um exército. Devia ter pensado nisso em Fartendur, disse Eragon, desgostoso consigo mesmo. Não só em Fartendur, mas também quando os Kunos afugentaram do deserto a Darak. Mais uma vez, por que Bronn não me ensinou isso? Porque ele não esperava que você fosse encarar um exército durante os meses ou anos próximos, essa não é uma ferramenta que é concedida para cavaleiros jovens. Se é tão fácil matar as pessoas, então, para que nós ou Galbatorix recrutamos um exército? Para ser sucinto, tática. Os mágicos são vulneráveis a ataques físicos, quando estão envolvidos em seus embates mentais. Por essa razão, precisam de guerreiros para protegê-los. E os guerreiros devem estar protegidos, pelo menos em parte, dos ataques mágicos, caso contrário seriam assassinados em minutos. Essas limitações significam que, quando os exércitos enfrentam um ao outro, seus mágicos estão junto das tropas, perto das extremidades, mas não tão perto a ponto de ficarem em perigo. Os mágicos em ambos os lados abrem suas mentes e tentam sentir se alguém está usando ou está prestes a usar magia. Como seus inimigos podem estar fora do seu alcance mental, os mágicos também erguem defesas em torno de si e de seus guerreiros, para parar ou reduzir ataques distantes, como de um seixo que voa na direção de suas cabeças, vindo de 1,5 km de distância. Com certeza, um homem não pode defender um exército inteiro, disse Eragon. Não sozinho, mas com mágicos em número suficiente, você pode se munir de uma quantidade razoável de proteção. O maior perigo neste tipo de conflito é que um mágico inteligente pode pensar num ataque único que possa desviar suas defesas sem tropeçar nelas. Isso por si só poderia ser o bastante para decidir uma batalha. Além do mais, prosseguiu Oromis, você deve ter em mente que a habilidade de usar a magia é extremamente rara entre as raças. Nós elfos não somos exceção, embora tenhamos uma quantidade maior de encantadores do que a maioria, como resultado dos juramentos aos quais nos amarramos há séculos. A maioria daqueles que são abençoados com a magia possuem pouco ou nenhuma inteligência apreciável, lutam para curar da mesma forma que batalham para ferir. Eragon entendeu. Ele havia encontrado mágicos desse tipo entre os Varden. Mas ainda assim é necessária a mesma quantidade de energia para realizar uma tarefa. Energia sim, mas mágicos menos dotados acham mais difícil sentir o fluxo de magia e mergulhar nela do que eu ou você. Poucos mágicos são fortes o bastante para ameaçar um exército inteiro. E aqueles que o são, sempre gastam grande parte do seu tempo durante as batalhas iludindo, rastreando ou lutando contra seus oponentes, o que é uma sorte do ponto de vista dos guerreiros normais, caso contrário todos eles seriam mortos logo. Confuso, Eragon disse, os Varden não têm muitos mágicos. Esse é um dos motivos de você ser tão importante. Passou-se um momento enquanto Eragon refletia sobre o que Oromis havia lhe dito. Essas defesas, elas só drenam energia da pessoa quando são ativadas? Sim. Então, com tempo suficiente, você poderia adquirir incontáveis camadas de defesas. Você poderia se tornar. Ele sofria com o uso da língua antiga enquanto tentava se expressar. Intocável? Invincible? Invencível contra qualquer ataque, mágico ou físico. Defesas, disse Oromis, se fiam na força do seu corpo. Se essa força é superada, você morre. Não importa a quantidade de defesas que tenha, você só terá como bloquear ataques enquanto o seu corpo puder sustentar a produção de energia. E a força de Galbatorix tem aumentado a cada ano. Como é possível? Era uma pergunta retórica, mas no que Oromis permaneceu em silêncio, com seus olhos amendoados fixos num trio de andorinhas que faziam piruetas mais acima, Eragon percebeu que o elfo estava pensando na melhor resposta para lhe dar. Os pássaros perseguiram uns aos outros durante alguns minutos. Quando sumiram de vista, Oromis disse, não é apropriado termos essa discussão no momento presente. Então você sabe? Exclamou Eragon, surpreso. Zai. Mas essa informação deve ser dada mais adiante, ao longo do seu treinamento. Você não está pronto para recebê-la. Oromis olhou para Eragon, como se esperasse sua objeção. Eragon se curvou. Como desejar, mestre. Ele jamais poderia arrancar a informação de Oromis, até o elfo se dispor a compartilhá-la, então por que tentar? Ainda assim se perguntava o que poderia ser tão perigoso a ponto de Oromis não ousar lhe revelar, e por que os elfos esconderam dos Varden. Outro pensamento lhe ocorreu e ele disse, se batalhas com mágicos são orquestradas do jeito que você disse, então por que a Jihad me deixou lutar sem defesas em Fartendur? Eu nem ao menos sabia que precisava manter minha mente aberta para os inimigos. E por que Arya não matou a maioria ou todos os Urgaus? Não havia mágicos para se opor a ela exceto Durza, mas ele não podia defender suas tropas quando estava debaixo da terra. Será que a Jihad não fez com que Arya ou alguém da Duvrangrangata colocasse defesas à sua volta? Perguntou Oromis. Não, mestre. E você lutou assim mesmo? Sim, mestre. Os olhos de Oromis perderam o foco e se retraíram para dentro de si enquanto ele permanecia imóvel em pé no gramado. Ele falou sem avisar. Consultei Arya e ela disse que os gêmeos dos Varden receberam a ordem de avaliar as suas habilidades. Disseram a Jihad que você era competente no que dizia respeito a qualquer tipo de magia, incluindo defesas. Nem a Jihad nem muito menos Arya duvidaram do julgamento deles em relação a essa questão. Aqueles cachorros de língua solta, carecas, cheios de carrapatos e traiçoeiros, praguejou Eragon. Eles tentaram me matar. Voltando a falar na sua própria língua, ele se perdeu em mais algumas pragas pungentes. Não suje o ar, disse Oromis delicadamente. Isso lhe trará um certo mal-estar. De qualquer maneira, suspeito que os gêmeos tenham permitido que você entrasse na batalha desprotegido não para que morresse, mas para que Durza pudesse capturá-lo. O quê? De acordo com seu próprio relato, a Jihad suspeitou que os Varden haviam sido traídos quando Galbatorix começou a perseguir seus aliados no Império com uma precisão quase perfeita. Os gêmeos estavam a par das identidades dos colaboradores dos Varden.
Além do mais, os gêmeos o atraíram até o centro de Trongeim, e com isso o separaram de Safira e o colocaram ao alcance de Durza. A explicação lógica é que eles eram traidores. Se eram traidores, disse Eragon, isso não importa mais, eles já estão mortos há muito tempo. Oromis inclinou a cabeça. Sim. Arya disse que os Urgaus tinham mágicos em Fartendur e que ela enfrentou muitos deles. Nenhum deles o atacou? Não, mestre. Mais uma evidência de que você e Safira foram deixados para que Durza os capturasse e os levasse para Galbatorix. A armadilha foi bem montada. Na hora seguinte, Oromis ensinou a Eragon 12 métodos para matar, sendo que nenhum deles exigia mais energia do que a necessária para levantar uma pena carregada de tinta. Enquanto ele terminava de memorizar a última, um pensamento veio a Eragon e o fez sorrir. Os Hazak não terão chance alguma na próxima vez em que cruzarem o meu caminho. Mesmo assim, ainda é preciso que você tenha cuidado com eles, preveniu Oromis. Por quê? 3 palavras e eles estarão mortos. O que as águias pescadoras comem? Eragon piscou. Peixes, é claro. E se um peixe fosse levemente mais rápido e inteligente do que seus irmãos, seria ele capaz de fugir de uma delas? Duvido, disse Eragon. Pelo menos não por muito tempo. Da mesma forma que as águias pescadoras foram criadas para serem as melhores caçadoras de peixes, os lobos foram criados para serem os melhores caçadores de gamos e outras presas maiores, e todos os animais são dotados do que melhor serve para seu objetivo. Da mesma forma, os Hazak foram criados para serem predadores de humanos. Eles são os monstros na escuridão, os pesadelos que assombram a sua raça. A nuca de Eragon formigou de medo. Que espécie de criatura eles são? Não são elfos, humanos, anões, dragões, feras cobertas de pelos, escamas ou penas, répteis ou insetos. Não se encaixam em nenhuma outra categoria de animal. Eragon focou um sorriso. Eles são plantas, então? Isso também não. Eles se reproduzem pondo ovos, como os dragões quando eles os chocam, os jovens, ou pupas, ganham exoesqueletos negros que imitam as formas humanas. E uma imitação grotesca, mas convincente o bastante para permitir que os Hazak se aproximem de suas vítimas sem alarmá-las. Em todas as áreas nas quais os humanos são fracos, os Hazak são fortes. Podem enxergar numa noite turva, farejar como um sabujo, pular mais alto e se mover com mais rapidez. No entanto, a luz intensa lhes é dolorosa e eles têm um pavor mórbido de águas profundas, pois não conseguem nadar. Sua maior arma é seu bafo maligno, que confunde as mentes dos homens e incapacita muitos, embora seja menos potente sobre os anões, e os elfos sejam totalmente imunes. Eragon estremeceu ao lembrar da primeira visão que teve dos Hazak em Carvajal e como fora incapaz de fugir assim que eles o notaram. Parecia com um sonho no qual eu queria correr mas não conseguia me mover, não importava o quanto eu tentasse. É uma descrição razoável, disse Oromis. Embora os Hazak não possam se valer de magia, eles não devem ser subestimados. Se sabem que você os persegue, não se revelarão e permanecerão na sombra, onde são fortes, e conspirarão para lhe criar uma emboscada como fizeram perto de Drasleona. Nem mesmo a experiência de Bronn conseguiu protegê-lo deles. Nunca fique confiante demais, Eragon. Jamais seja arrogante, pois aí você estará agindo de forma displicente e seus inimigos explorarão suas fraquezas. Sim, mestre. Oromis encarou Eragon com um olhar firme. Os Hazak continuam sendo pupas durante 20 anos enquanto vão amadurecendo. Na primeira lua cheia de seu 20º aniversário, eles se desprendem de seus exoesqueletos, expandem suas asas e emergem como adultos prontos para caçar todas as criaturas, não se limitam a seres humanos. Então, as montarias dos Hazak, aquelas nas quais eles voam, são de fato, sim, seus genitores. Capítulo 42. A imagem da perfeição. Finalmente entendo a natureza dos meus inimigos, pensou Eragon. Ele receara os Hazak desde que apareceram pela primeira vez em Carvajal, não só por causa dos seus feitos abomináveis, mas porque sabia muito pouco sobre as criaturas. Em sua ignorância, ele atribuía aos Hazak mais poder do que eles de fato possuíam e os temia com um medo quase supersticioso. Pesadelos de fato. Mas agora que a explicação de Oromis havia despido a aura de mistério, eles não pareciam mais tão terríveis. O fato de serem vulneráveis à luz e à água reforçava a convicção de Eragon de que na próxima vez em que se encontrassem, ele destruiria os monstros assassinos de Garros e Bronn. E seus genitores se chamavam Hazak também? Perguntou ele. Oromis balançou a cabeça. Nós o chamávamos de Letra Blaca. E considerando que sua prole é meio tacanha, quando é astuto, Letra Blaca tem toda a inteligência de um dragão. Um dragão cruel, malévolo e perturbado. De onde eles vêm? De qualquer terra que seus ancestrais abandonaram. Suas depredações podem ter sido o que forçou o rei Palancar a emigrar. Quando nós, os cavaleiros, ficamos a par da presença irregular dos Hazak na Lagaesia, fizemos o melhor possível para exterminá-los, como se estivéssemos nos livrando de uma influência maligna. Infelizmente, fomos apenas parcialmente bem-sucedidos. 2 Letra Blaca escaparam, e eles, junto com sua pupa, são os que lhes causaram tanto sofrimento. Depois que mataram Vrael, Galbatorix os buscou e fez uma barganha. Em troca dos serviços deles, ofereceu sua proteção e uma quantidade garantida da comida favorita deles. É por isso que Galbatorix permite que vivam perto de Drasleona, uma das maiores cidades do Império. O maxilar de Eragon se contraiu. Eles têm muito por que responder. E irão, se tudo sair como eu espero. Irão sim, concordou Oromis.
Enquanto voltava para a cabana, ele passou pela sombra negra do vão da porta, e depois reapareceu carregando meia dúzia de placas de lousa com cerca de 15 centímetros de largura e 30 de altura. E deu uma para Eragon. Vamos abandonar tais assuntos desagradáveis por um tempo. Achei que você gostaria de aprender como se faz uma faixa e um excelente artifício para focar os seus pensamentos. A lousa está impregnada com tinta suficiente para cobri-la com qualquer combinação de cores. Tudo o que você precisa fazer é se concentrar na imagem que deseja reter e depois dizer: deixe aquilo que eu vejo no meu olho da mente ser replicado na superfície desta placa. Enquanto Eragon examinava a placa de cerâmica, Oromis gesticulou na direção da clareira. Olhe à sua volta, Eragon, e encontre alguma coisa que vale a pena ser preservada. Os primeiros objetos que Eragon observou pareciam óbvios demais, banais demais para ele. Um lírio amarelo aos seus pés, a cabana excessivamente pequena de Oromis, o riacho branco e a própria paisagem. Nada era único. Nada daria a um observador uma compreensão clara do objeto da faixa ou de quem a havia criado. Coisas que mudam e estão perdidas, isso é o que vale a pena preservar, pensou ele. Seu olho deparou com os nós lívidos e esverdeados de brotos da primavera na ponta dos galhos de uma árvore, e depois com a ferida estreita e profunda que rasgava o tronco, onde uma tempestade havia quebrado um ramo, arrancando uma lasca da casca. Esferas translúcidas de seiva incrustavam o sulco, atraindo e retratando a luz. Eragon se posicionou ao longo do tronco de modo que as intumescências arredondadas da seiva congelada da árvore se projetassem de perfil e ficassem emoldurados por um cacho de novas folhas de pinheiro cintilantes. Então fixou a cena em sua mente o melhor que pôde e proferiu o encanto. A superfície da placa cinzenta ficou iluminada enquanto uma profusão de cores a fazia brilhar, combinando-se e misturando-se para produzir um arranjo de matizes apropriado. Quando os pigmentos finalmente pararam de se mover, Eragon se viu olhando para uma cópia estranha do que ele queria reproduzir. A seiva e as folhas foram reproduzidas com detalhes vibrantes e minuciosos, enquanto tudo mais era indistinto e turvo, como se fosse visto por olhos entreabertos. Estava bem distante da limpidez total da faixa de lireia feita por Oromis. A um sinal de seu mestre, Eragon lhe passou a placa. O elfo a estudou por um minuto e depois disse: você possui uma maneira invulgar de pensar, Eragon Finarel. A maior parte dos humanos tem dificuldades para atingir o nível apropriado de concentração para criar uma imagem reconhecível. Você, por outro lado, parece observar quase tudo naquilo que o interessa. É um foco restrito, no entanto. O problema que você tem aqui é igual ao da sua meditação. Você deve relaxar, alargar o seu campo de visão e se permitir absorver tudo ao seu redor sem julgar o que é importante ou não. Colocando o quadro de lado, Oromis pegou uma segunda placa vazia que estava em cima do gramado e a deu para Eragon. Tente novamente com o que eu, salve, cavaleiro. Assustado, Eragon se virou e viu Orik e Arya emergindo lado a lado do meio da floresta. O anão levantou o braço em sinal de cumprimento. Sua barba havia acabado de ser aparada e trançada, seu cabelo estava amarrado num belo rabo de cavalo, e ele usava uma túnica nova, cortesia dos elfos, vermelha e marrom, bordada com fios dourados. Sua aparência não dava a menor pista do seu estado na noite anterior. Eragon, Oromis e Arya se cumprimentaram da maneira tradicional, e depois, abandonando a língua antiga, o elfo perguntou: a que posso atribuir essa visita? Ambos são bem-vindos à minha cabana, mas como vocês podem ver, estou no meio do meu trabalho com Eragon, e isso é de suprema importância. Peço desculpas por incomodá-lo, Oromis Elda, disse Arya, mas, a culpa é minha, disse Orik. Ele olhou para Eragon antes de prosseguir. Fui mandado até aqui por Rotar para garantir que Eragon receba a educação que lhe é devida. Não tenho dúvidas de que isso esteja acontecendo, mas sou obrigado a ver seu treinamento com meus próprios olhos para que, quando voltar a Trogein, possa dar ao meu rei um relatório verdadeiro dos eventos. Oromis disse: aquilo que eu ensino a Eragon não deve ser partilhado com mais ninguém. Os segredos dos cavaleiros são só para ele. E eu entendo isso. No entanto, vivemos em tempos incertos, a pedra que outrora estava fixa e sólida agora está instável. Temos que nos adaptar para sobreviver. Há tantas coisas que dependem de Eragon, que nós anões temos o direito de verificar se seu treinamento está prosseguindo como foi prometido. Você acha que o nosso pedido é injusto? Bem falado, mestre anão, disse Oromis. Ele bateu os dedos de leve um no outro, inescrutável como sempre. Posso supor, então, que isso é uma questão de dever para você. Dever e honra. E nenhum dos dois permitirá que você desista? Temo que não, Oromis Elda, respondeu Orik. Muito bem. Você pode ficar e assistir ao resto desta lição. Isso o deixará satisfeito? Orik franziu a testa. Vocês já estão no final? Começamos agora. Então, sim, ficarei satisfeito. Por enquanto, pelo menos. Enquanto eles falavam, Eragon tentou atrair a atenção de Arya, mas ela se manteve centrada em Oromis. Eragon. Ele piscou, num susto, largou seu devaneio de lado. Sim, mestre. Não fique vagando, Eragon. Quero que você faça uma nova faixa. Mantenha sua mente aberta, como lhe disse antes. Sim, mestre. Eragon levantou a placa, com as mãos levemente úmidas por conta da ideia de ter Orik e Arya ali para julgar o seu desempenho. Ele queria se sair bem para provar que Oromis era um bom professor. Ainda assim, ele não conseguia se concentrar nas folhas de pinheiro e na seiva. Arya o puxava como se fosse um magneto, chamando sua atenção sempre que ele pensava em outra coisa. Finalmente percebeu que era inútil resistir à atração dela. Por isso, compôs sua imagem na mente, o que levou menos tempo que um batimento cardíaco, já que conhecia as feições da elfa melhor do que as suas, e proferiu um encanto na língua antiga, vertendo toda a adoração, o amor e o medo que sentia por ela nos movimentos caprichosos da magia. O resultado deixou mudo. A faixa mostrava a cabeça de Arya e seus ombros contra um fundo escuro e indistinto.
Seu rosto era iluminado pela luz do fogo do lado direito e fitava o observador com um olhar astuto, parecendo não apenas ser o que era, mas a imagem que ele tinha da elfa, misteriosa, exótica e a mulher mais bonita que o jovem já havia visto. Era um quadro borrado e imperfeito, mas possuía uma intensidade e uma paixão tais que evocaram uma reação visceral de Eragon. É assim que eu realmente a vejo? Quem quer que fosse aquela mulher, era tão sábia, poderosa e hipnótica que poderia consumir qualquer homem inferior. De uma grande distância, ele ouviu Saphira sussurrar, tenha cuidado, o que você fez, Eragon? Índigo Oromis. Eu não sei. O rapaz hesitou enquanto o elfo estendia a mão para pegar a faisfa, relutando em deixar os outros examinarem o seu trabalho, especialmente Arya. Depois de uma hesitação longa e apavorante, Eragon tirou os dedos da placa e a liberou para Oromis. A expressão do elfo tornou-se inflexível quando olhou para faisfa, e depois para Eragon, que tremia sob o peso do seu olhar. Sem dizer uma palavra, Oromis passou a placa para Arya. O cabelo da elfa escondeu o seu rosto quando ela se curvou sobre a placa, mas Eragon viu tendões e veias sulcando suas mãos enquanto ela segurava com força a lousa, que tremia enquanto era apertada. Bem, o que é isso? Perguntou Orc. Erguendo a faisfa por sobre a sua cabeça, Arya jogou no chão, quebrando a figura em milhares de pedaços. Depois, ela se ergueu, com grande dignidade, passou por Eragon, atravessou a clareira, e adentrou as profundezas de Duveldenvarden. Oric pegou um dos fragmentos da lousa. Estava vazio. A imagem havia desaparecido quando a placa quebrou. Ele puxou sua barba. Em todas as décadas desde que a conheço, nunca tinha visto Arya perder a calma assim. Nunca. O que você fez, Eragon? Pasmo, Eragon respondeu, um retrato dela. Auric franziu a testa, obviamente confuso. Um retrato? Por que isso? Acho que seria melhor se você partisse agora, disse Oromis. A lição acabou, de qualquer maneira. Volte amanhã ou daqui a 2 dias se quiser ter uma ideia melhor do progresso de Eragon. O anão olhou de soslaio para Eragon, depois concordou e tirou a sujeira das mãos. Sim, acho que vou fazer isso. Obrigado por me dispensar o seu tempo, Oromis Elda. Fico muito grato. Enquanto ele seguia de volta para Elesmera, virou a cabeça para trás e se dirigiu a Eragon. Estarei no quarto de hóspedes da mansão Tieldari se você quiser conversar. Quando Oric sumiu, Oromis levantou a bainha de sua túnica, agachou-se e começou a recolher os restos da placa. Eragon ficou olhando, incapaz de se mover. Por quê? Perguntou ele na língua antiga. Talvez, disse Oromis, Arya estivesse com medo de você. Medo? Ela nunca fica com medo. Na hora em que disse isso, Eragon percebeu que não era verdade. Ela simplesmente escondia o seu medo melhor do que a maior parte das pessoas. Ele curvou um dos joelhos, ele pegou um pedaço da faisfa e o pôs na mão de Oromis. Por que eu iria amedrontá-la? Por favor, diga-me. Oromis se levantou e andou até a beira do riacho, onde espalhou os fragmentos da lousa pela margem, deixando as lascas cinzentas escorrerem aos poucos pelos seus dedos. As fairtes só mostram o que você quiser. É possível mentir com elas, criar uma imagem falsa, mas fazê-lo requer mais habilidade do que você possui. Arya sabe disso. E também sabe que a sua faisfa era uma representação precisa dos seus sentimentos para com ela. Mas por que isso iria amedrontá-la? Oromis sorriu com tristeza. Porque isso revelou a profundidade da sua paixão. Ele apertou as pontas dos dedos, formando uma série de arcos. Vamos analisar a situação, Eragon. Enquanto você tem idade o suficiente para ser considerado um homem entre sua gente, aos nossos olhos você não passa de uma criança. Eragon franziu a testa, ouvindo ecos das palavras de Saphira na noite anterior. Normalmente eu não compararia a idade de um homem com a de um elfo, mas como você partilha da nossa longevidade, você também deve ser julgado pelos nossos padrões. E você é um cavaleiro. Contamos com sua ajuda para derrotarmos Galbatorix. Seria desastroso para todos na Lagaesia se você se desviasse dos seus estudos. Ora, como Arya deveria ter reagido à sua faisfa? É óbvio que você a vê sob uma luz romântica. Contudo, embora eu não tenha dúvida de que Arya gosta muito de você, uma união entre vocês dois é impossível devido à sua juventude, cultura, raça e responsabilidades. Seu interesse colocou Arya numa posição desconfortável. Ela não ousa defrontá-lo, por medo de interromper o seu treinamento. Mas, como filha da rainha, ela não pode ignorá-lo e correr o risco de ofender um cavaleiro, especialmente um no qual tanta coisa recai. Mesmo que você fosse um companheiro adequado, Arya se absteria de encorajá-lo para que pudesse dedicar toda a sua energia à tarefa que tem nas mãos. Ela sacrificaria sua felicidade por um bem maior. A voz de Oromis engrossou, você tem que entender, Eragon, que matar Galbatorix é mais importante do que qualquer outra pessoa. Nada mais importa. Ele fez uma pausa, seu olhar suavizou-se, e depois acrescentou, dadas as circunstâncias, é muito estranho Arya temer que seus sentimentos por ela possam pôr em perigo tudo para o qual trabalhamos. Eragon balançou a cabeça. Ele se sentia envergonhado pelo fato de seu comportamento ter deixado Arya angustiada, e consternado por ter agido de forma tão negligente e imatura. Eu poderia ter evitado toda essa confusão se tivesse simplesmente me controlado melhor. Tocando no ombro, Oromis o conduziu de volta para a cabana. Não pense que não sou solidário, Eragon. Todo mundo vivencia fervores como o seu durante suas vidas. Isso faz parte do crescimento. Também sei como é difícil para você abdicar dos prazeres da vida, mas isso é necessário caso queiramos ser bem-sucedidos. Sim, mestre. Eles se sentaram à mesa da cozinha e Oromis começou a dispor o material de escrita para que Eragon praticasse o Lidu em Quaedi. Seria pouco razoável da minha parte esperar que você se esquecesse da fascinação que tem por Arya, mas gostaria que a deixasse de lado para impedir que interfira novamente no meu treinamento. Você pode me prometer isso? Sim, mestre. E prometo. É Arya?
Qual seria a coisa mais honrada para se fazer em relação à situação desagradável que ela vive no momento? Eragon hesitou. Não quero perder a sua amizade. Não. Por essa razão, irei até ela, pedirei desculpas, e irei lhe garantir que nunca mais a farei sofrer tanto novamente. Era difícil para ele dizer aquilo, mas assim que o fez, teve uma sensação de alívio, como se o fato de reconhecer o seu erro o tivesse purificado. Oromis parecia satisfeito. Só por isso, você prova que amadureceu. Eragon sentia a maciez das folhas de papel sob suas mãos ao pressioná-las contra o tampo da mesa. Ele olhou para o espaço branco e vazio por um instante, depois mergulhou uma pena na tinta e começou a reproduzir uma coluna de glifos. Cada linha marcada era como um raio noturno contra o papel, um abismo no qual ele poderia se perder e tentar esquecer seus sentimentos confusos. Capítulo 43. O Obliterador. Na manhã seguinte, Eragon foi atrás de Arya para pedir desculpas. Procurou-a durante mais de uma hora sem obter sucesso. Parecia que ela havia desaparecido por entre os muitos recantos de Elesmera. Ele a viu de relance assim que parou na entrada da mansão Tieldari e gritou chamando-a, mas ela sumiu antes que o rapaz pudesse se aproximar. Ela está me evitando, percebeu Eragon enfim. Os dias iam passando e Eragon abraçou o treinamento de Oromis com um zelo que o cavaleiro mais velho não cansava de elogiar. Se dedicava aos seus estudos para desviar seus pensamentos de Arya. Dia e noite, Eragon se esforçava em suas lições. Memorizou as palavras que serviam para criar, atar e invocar, aprendeu os nomes verdadeiros das plantas e dos animais, e estudou os riscos da transmutação, sabia recorrer ao vento e ao mar, e possuía as incontáveis habilidades necessárias para se entender as forças do mundo. Nos encantos que lidavam com grandes energias, como luz, calor e magnetismo, ele se sobressaía, porque tinha talento para julgar exatamente quanta força era necessária para realizar uma tarefa e sabia inclusive se teria esta força. Ocasionalmente, Orik vinha, observava tudo de pé, na beira da clareira, calado enquanto Oromis instruía Eragon, ou enquanto o rapaz se esforçava sozinho com um encanto particularmente difícil. Oromis apresentou muitos desafios a ele. Fez Eragon cozinhar refeições com magia, com o intuito de lhe ensinar a ter mais controle da sua necromancia. As primeiras tentativas de Eragon resultaram num banquete enegrecido. O elfo mostrou ao jovem como detectar e neutralizar venenos de todo tipo. Daí em diante, Eragon teve que examinar sua comida por causa dos venenos diferentes que Oromis estava propenso a misturar nela. Por mais de uma vez, o cavaleiro ficou com fome por não conseguir encontrar o veneno ou por não ter a capacidade de neutralizá-lo. Por 2 vezes ele ficou tão doente que Oromis teve de curá-lo. E o elfo obrigava seu aluno a fazer múltiplos encantos simultaneamente, o que exigia uma tremenda concentração pela direção e pelos objetivos que Eragon queria atingir. Oromis devotava longas horas à arte de impregnar a matéria com energia, tanto para que fosse liberada mais tarde quanto para dar certos atributos a um objeto. Ele disse, essa era a forma como Runon encantava as espadas dos cavaleiros para nunca quebrar ou perder o fio, é como cantamos para fazer as plantas crescerem do jeito que queremos, uma armadilha pode estar numa caixa, de modo que seja acionada quando esta for aberta, como nós e os anões fazemos o erisdar, nossas lanternas, e como se pode fazer para curar alguém que está ferido, para citar alguns poucos usos. Esses são os encantos mais potentes que existem, pois podem ficar adormecidos durante uns 1000 anos ou mais e são difíceis de serem percebidos ou evitados. Eles permeiam grande parte da Lagaesia, moldam a terra e o destino daqueles que vivem aqui. Eragon perguntou, você poderia usar essa técnica para alterar o seu corpo, não poderia? Ou isso é muito perigoso? Os lábios de Oromis formaram, inesperadamente, um leve sorriso. Ai de nós elfos, você encontrou nossa maior fraqueza, a vaidade. Amamos a beleza em todas as suas formas e buscamos este ideal em nossa aparência. É por isso que somos conhecidos como o povo belo. Todo elfo ou elfa aparenta ser exatamente o que deseja. Quando os elfos aprendem os encantos para crescer e moldar coisas vivas, normalmente optam por modificar sua aparência para melhor refletir suas personalidades. Alguns poucos elfos foram além de meras mudanças estéticas e alteraram sua anatomia para se adaptar a vários ambientes, como você verá durante a celebração de juramento ao sangue. Muitas vezes eles são muito mais animais do que elfos. Oromis hesitou e logo prosseguiu. No entanto, transferir poder para uma criatura viva é diferente de transferir poder para um objeto inanimado. São muito poucos os materiais adequados para armazenar energia. Muitos deles, ao mesmo tempo, permitem-na se dissipar ou ficam tão carregados que quando você toca o objeto, um raio acaba percorrendo seu corpo. Os melhores materiais encontrados para esse propósito foram pedras preciosas e semipreciosas. Quartzos, ágatas e outras de valor inferior não são tão eficientes quanto, digamos, um diamante, mas qualquer gema serve. É por isso que as espadas dos cavaleiros sempre possuem uma joia incrustada no punho de suas espadas. E também por essa razão que o seu colar de anão, que é inteiramente de metal, precisa sugar a sua força para alimentar o seu encanto, já que não tem energia própria. Quando não estava com Oromis, Eragon completava sua educação lendo os muitos pergaminhos que o elfo lhe deu, um hábito ao qual ele logo passou a se dedicar. A infância de Eragon, limitada como foi pela tutela de Garros, só o expusera ao conhecimento necessário para tocar uma fazenda. A informação que descobria nos quilômetros de papel chegavam como chuva num deserto ressecado, saciavam uma sede anteriormente desconhecida. Ele devorava textos sobre geografia, biologia, anatomia, filosofia e matemática, assim como memórias, biografias e histórias. Mais importante do que meros fatos, foi sua introdução a modos alternativos de pensar.
Eles desafiavam suas crenças e o forçavam a reexaminar suas noções em relação a tudo, dos direitos de um indivíduo dentro da sociedade até o que fazia com que o sol se movesse pelo céu. O rapaz notou que um certo número de pergaminhos diziam respeito aos Urgaus e sua cultura. Eragon os leu e não os mencionou nenhuma vez, nem Oromis perguntou. A partir dos seus estudos, Eragon aprendeu muito sobre os elfos, era um assunto que ele pesquisava avidamente na esperança de que pudesse ajudá-lo a entender Arya. Para sua surpresa, descobriu que os elfos não se casavam, ao invés disso se uniam a parceiros e ficavam com eles o tempo que desejassem, fosse por um dia ou um século. As crianças eram 375 raras e ter um filho era considerado como jura de amor suprema. Eragon também aprendeu que desde o primeiro encontro entre as duas raças, poucos casais formados por um elfo e um humano existiram, principalmente cavaleiros humanos que encontraram companheiras apropriadas entre as elfas. No entanto, por mais que pesquisasse nos registros ocultos, a maior parte de tais relacionamentos acabava em tragédia, tanto porque os amantes eram incapazes de se relacionar um com o outro, ou porque os humanos envelheciam e morriam antes que os elfos envelhecessem. Além dos textos ensaísticos, Oromis presenteou Eragon com cópias das melhores canções, poemas e épicos dos elfos, eles capturavam a imaginação do rapaz, já que as únicas histórias com as quais ele estava familiarizado eram as recitadas por Bronn em Carvajal. Ele devorou os épicos da mesma forma como fazia com uma refeição bem preparada, demorava-se na leitura das narrativas o feito de Jedha ou a balada de um moda, como a prolongar seu deleite. O treinamento de Saphira, por sua vez, prosseguia a passos largos. Ligado como estava a mente dela, Eragon acabava vendo Glaedra submetê-la a um regime de exercícios tão vigoroso quanto o seu. Ela praticava suspensão no ar ao mesmo tempo em que levantava pedras grandes arredondadas, assim como corridas de curta distância, mergulhos e outras acrobacias. Para aumentar sua resistência, Glaedra fazia soprar fogo durante horas sobre um pilar de pedra natural, na tentativa de derretê-lo. No começo, Saphira só conseguia manter as chamas durante alguns minutos de cada vez, mas em pouco tempo o facho ardente brotava de seu estômago durante mais de meia hora sem parar, esquentava o pilar até ele ficar branco de tão aquecido. Eragon também aprendia a cultura dos dragões que estava sendo transmitida para Saphira, ouvia detalhes sobre as vidas e a história dos dragões que complementaram o conhecimento instintivo dela. Grande parte disso era incompreensível para o cavaleiro, e ele suspeitava que Saphira ocultava muitas outras coisas, os segredos partilhados apenas entre dragões. Uma informação que ele conseguiu colher, guardada por Saphira, era o nome de seu pai, Jormungr, e sua mãe, Vervada, que significava no modo antigo de falar aquela que rasga as tempestades. Ao passo que Jormungr estava ligado a um cavaleiro, Vervada era um dragão selvagem que havia botado muitos ovos, mas só entregou um deles aos cuidados dos cavaleiros, Saphira. Ambos os dragões pereceram durante a queda. Em alguns dias, Eragon e Saphira voavam junto com Oromis e Glaedra, praticavam combate aéreo ou visitavam ruínas, escondidas em Duveldenvarden. Noutros, eles revertiam a ordem, e Eragon saía com Glaedra enquanto Saphira permanecia nos rochedos de Tel-Nair com Oromis. Toda manhã, Eragon duelava com Vanir que, sem exceção, instigava um ou mais espasmos do cavaleiro. Para piorar as coisas, o elfo continuava a tratar Eragon com uma condescendência arrogante. Ele fazia gestos indiretos de desprezo que, aparentemente, nunca excediam os limites da boa educação e se recusava a se enfurecer não importava o quanto Eragon o atazanasse. O cavaleiro odiava a ele e a sua conduta ponderada e afetada. Parecia que Vanir o estava insultando a cada movimento. E os companheiros do elfo, que na melhor das hipóteses de Eragon, eram de uma geração mais jovem, compartilhavam da mesma aversão velada por Eragon, embora jamais tivessem demonstrado nada a não ser respeito por Saphira. Sua rivalidade chegou ao auge quando, depois de derrotar Eragon 6 vezes seguidas, Vanir baixou a espada e disse, morto novamente, matador de espectros. Que repetitivo. Você quer continuar? Seu tom indicava o enfado. Sim, resmungou Eragon. Ele já havia tido uma crise de dor nas costas e não estava a fim de brigar. Ainda assim, quando Vanir disse, diga-me, estou curioso, como você matou Durza sendo assim tão lento? Não consigo entender como conseguiu. Eragon se sentiu compelido a responder, eu o peguei de surpresa. Desculpe, eu devia ter imaginado que havia algum tipo de trapaça por trás disso. O cavaleiro conteve o impulso de ranger os dentes. Se eu fosse um elfo ou você um humano, aposto que não teria como medir forças com a minha espada. Talvez, disse Vanir. Ele ficou em posição, em 3 segundos e 2 golpes, desarmou Eragon. Mas acho que não. Você não deve se gabar para um espadachim melhor, senão ele pode decidir punir a sua audácia. Naquele instante Eragon perdeu a calma e mergulhou dentro de si mesmo, na torrente de magia. Acabou liberando a energia contida com uma das 12 palavras menores de ligação, gritando Maltine, para prender as pernas e os braços de Vanir e manter seu maxilar fechado para que não pudesse proferir um encanto contrário. Os olhos do elfo incharam, enfurecidos. E Eragon retrucou, e você não deve ficar se gabando para alguém que é mais versado em magia do que você. As sobrancelhas negras de Vanir se encontraram. Sem avisar e sem um único sussurro, uma força invisível atingiu Eragon em cheio no peito e o jogou 10 metros para trás no meio da grama e o fez cair de lado, soltando muito ar pelos pulmões. O impacto fez Eragon perder o controle da magia e libertou Vanir. Como ele fez isso? Avançando em sua direção, Vanir afirmou, sua ignorância o trai, humano. Você não sabe do que fala. Pensar que foi escolhido para suceder Vrael, que recebeu seus aposentos, que teve a honra de servir o sábio pesaroso, ele balançou a cabeça. Fico irritado ao ver que tais dádivas estão sendo concedidas a alguém tão indigno. Você nem ao menos entende o que é magia ou como ela funciona. A raiva de Eragon veio à tona novamente como se fosse uma maré vermelha. O que eu já fiz para ofendê-lo? Por que você me despreza tanto? Você preferiria que não houvesse cavaleiro nenhum para se opor a Galbatorix? Minhas opiniões são de menor importância.
Concordo, mas gostaria de ouvi-las. Ouvir, como Nuala escreveu em Convocações, é o caminho para a sabedoria só quando é resultado de uma decisão consciente e não um vácuo de percepção. Endireite a sua língua, Vanir, e dê-me uma resposta honesta. Vanir sorriu friamente. Como quisser, o cavaleiro. Chegando-se mais para perto de modo que só Eragon pudesse ouvir sua voz suave, o elfo disse: durante 80 anos depois da queda dos cavaleiros, não alimentávamos nenhuma esperança de vitória. Sobrevivemos escondidos usando truques e magia, o que não passa de uma medida temporária pois, no fim das contas, Galbatorix será forte o bastante para marchar sobre nós e sobre nossas defesas. Depois, muito tempo depois que já havíamos nos resignado com nosso destino, Bron e Geld resgataram o ovo de Safira, e mais uma vez passou a existir uma chance de derrotar o infame usurpador. Imagine o quanto celebramos e ficamos felizes. Sabíamos que, para resistir a Galbatorix, o novo cavaleiro teria que ser mais poderoso do que qualquer um dos que o precederam, mais poderoso até do que Vrael. No entanto, como a nossa paciência foi recompensada? Com outro humano como Galbatorix. Pior, um aleijado. Você nos condenou a todos, Eragon, no instante em que tocou no ovo de Safira. Não espere que saudemos a sua presença. Vanir tocou em seus lábios com o primeiro e o segundo dedos, depois se afastou de Eragon e saiu andando do campo de embates, deixando o jovem parado onde estava. Ele tem razão, pensou Eragon. Não sou apropriado para essa tarefa. Qualquer um desses elfos, até mesmo Vanir, seria um cavaleiro melhor do que eu. Emanando fúria, Safira intensificou o contato com seu parceiro. Por que você faz tão pouco caso do meu julgamento, Eragon? Você se esquece de que quando eu estava no meu ovo, Arya me expôs a cada um desses elfos, assim como a muitas crianças Varden, e que rejeitei a todos. Jamais teria escolhido alguém para ser o meu cavaleiro a não ser que pudesse ajudar a sua raça, a minha e aos elfos, pois nós três partilhamos de um destino que está interligado. Você era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Nunca se esqueça disso. Se em algum momento isso for verdade, disse ele, foi antes de Durza me ferir. Agora não vejo nada a não ser escuridão e infortúnio no nosso futuro. Não desistirei mas fico desesperado ao ver que podemos não ser bem-sucedidos. Talvez nossa tarefa não seja derrotar Galbatorix e sim preparar o caminho para o próximo cavaleiro escolhido pelos ovos restantes. Nos rochedos de Tel Nair, Eragon encontrou Oromis à mesa de sua cabana, pintando um cenário com tinta negra na parte de baixo de um pergaminho que ele havia acabado de escrever. Eragon se curvou e ajoelhou. Mestre. 15 minutos se passaram antes de Oromis terminar de pintar os tufos de folhas de pinheiro num junípero sulcado, deixar sua tinta de lado, limpar seu pincel de zibelina com a água que estava numa caçarola de barro e depois se dirigir a Eragon, dizendo: por que você veio tão cedo? Peço desculpas por perturbá-lo, mas Vanir abandonou nosso duelo no meio e eu não sabia o que devia fazer. Por que Vanir partiu, Eragonbor? Oromis cruzou os dedos das mãos no seu colo enquanto Eragon descrevia o encontro, terminando com: eu não devia ter perdido o controle, mas o fiz, e me senti ainda mais idiota por causa disso. Eu falhei com você, mestre. Falhou sim, concordou Oromis. Vanir pode ter lhe provocado, mas isso não era motivo para responder na mesma moeda. Você precisa controlar melhor suas emoções, Eragon. Se você permitir que o seu ânimo influencie o seu julgamento durante uma batalha, pode ser fatal. Além do mais, tais demonstrações de infantilidade apenas justificam os elfos que se opõem a você. Nossas maquinações são sutis e dão pouco espaço para tais erros. Lamento, mestre. Isso não acontecerá novamente. Oromis parecia esperar sentado a hora na qual eles normalmente executavam Ringar. Eragon aproveitou a oportunidade para perguntar: como Vanir pôde fazer mágica sem falar? Ele o fez? Talvez outro elfo tenha decidido ajudá-lo. Eragon balançou a cabeça. Durante o meu primeiro dia em Elesmera, também vi Slanzadi evocar uma chuva de flores ao bater as mãos, nada mais. E Vanir disse que eu não entendo como a magia funciona. O que ele quis dizer? Mais uma vez, disse Oromis, resignado, você quer alcançar um conhecimento para o qual não está preparado. Contudo, por força das nossas circunstâncias, não posso negá-lo para você. Só fique sabendo disso, aquilo que você pergunta não foi ensinado aos cavaleiros, e não é ensinado aos nossos mágicos, até que eles tenham dominado todos os outros aspectos da magia, pois isso é o segredo para a verdadeira natureza da magia e a língua antiga. Aqueles que o conhecem podem adquirir um grande poder sim, mas há um grande risco. Por um instante ele fez uma pausa. Como a língua antiga está ligada à magia, Eragonvoda? As palavras da língua antiga podem liberar a energia acumulada dentro do seu corpo e com isso ativam um encanto. Ah! Então você quer dizer que certos sons e vibrações no ar, de algum modo, estão ligados a essas energias? Sons que podem ser produzidos ao acaso por qualquer criatura ou coisa. Sim, mestre. Isso não lhe parece absurdo? Confuso, Eragon respondeu. Não importa se parece absurdo, mestre, simplesmente o é. Será que eu devia achar absurdo a lua ficar minguante ou cheia, ou as mudanças de estações, ou os pássaros que voam para o sul no inverno? É claro que não. Mas como um mero som poderia fazer algo 380 assim? Será que alguns padrões de tom e volume realmente desencadeiam reações que nos permitem manipular a energia? Mas eles o fazem. O som não exerce nenhum controle sobre a magia. Dizer uma palavra ou frase nesta língua não é o mais importante, é pensar nelas nesta língua. O elfo movimentou seu pulso e uma chama dourada apareceu sobre a palma de Oromis para depois desaparecer. No entanto, a não ser que haja uma necessidade urgente, nós ainda proferimos nossos encantos em voz alta para evitar que pensamentos dispersos os anulem, é perigoso até mesmo para os usuários de magia mais experientes. As implicacos Dixaram Aragon Tanto. Voltou o pensamento até o dia em que quase afundou sob a queda d'água do lago Costa Merna e como fora incapaz de recorrer à magia por causa da quantidade de água que o cercava. Se eu soubesse disso então, poderia ter me salvado, pensou. Mestre, disse ele,
Se o som não afeta a magia, por que, então, os pensamentos o fazem? Agora Oromi sorriu. Porque na verdade, devo assinalar que não somos nós mesmos a fonte da magia. Ela pode existir por conta própria, independente de qualquer encanto, assim como as luzes nos pântanos perto de Arougues, a fonte de sonhos nas grutas de Mani nas montanhas Beor e o cristal flutuante sobre Elon. A magia natural como essa é traiçoeira, imprevisível e normalmente mais poderosa do que qualquer coisa que possamos evocar. Épocas atrás, toda a magia era assim. Para usá-la era necessário apenas a capacidade de sentir a magia com a sua mente, coisa que qualquer mágico deve possuir, também o desejo e a força para usá-la. Sem a estrutura da língua antiga, os mágicos não podiam controlar seu talento e, como resultado, libertavam muitos demônios terra fora, matavam milhares de pessoas. Com o tempo, eles descobriram que a linguagem os ajudava a ordenar seus pensamentos e evitar grandes erros. Mas isso não era um método à prova de falhas. No fim das contas, acabou ocorrendo um acidente tão horrendo que quase destruiu todos os seres vivos do mundo. Sabemos deste episódio por causa dos fragmentos de manuscritos do período que sobreviveram até os dias de hoje, mas quem ou o que evocou aquele encanto fatal ainda é um mistério. Os manuscritos dizem que, posteriormente, uma raça chamada de povo pardo, não se tratavam de elfos, pois naquela época ainda éramos muito bisonhos, juntou os seus recursos e trabalhou no encanto, talvez o maior que já foi feito ou que para sempre será. Unido, o povo pardo mudou a natureza da própria magia. Eles o fizeram para que sua língua, a língua antiga, pudesse controlar o que um encanto faz, pudesse de fato limitar a magia de modo que, se você dissesse queime aquela porta e por acidente olhasse para mim e pensasse em mim, a magia ainda assim faria a porta se incendiar, não eu. E eles deram à língua antiga suas duas únicas peculiaridades, a capacidade de evitar que aqueles que a usam para se comunicar mintam e a capacidade de descrever a verdadeira natureza das coisas. Como eles o fizeram permanece um mistério. Os manuscritos diferem no que diz respeito ao que aconteceu com o povo pardo quando completou o seu trabalho, mas parece que o encanto consumiu todo o seu poder e fez os seus integrantes se resumirem a uma sombra do que eram. Eles desapareceram, optaram por viver em suas cidades até as pedras virarem poeira e por arrumar companheiras em meio às raças mais jovens e assim se ocultaram. Então, disse Eragon, ainda é possível usar a magia sem a língua antiga? Como você acha que Safira cospe fogo? E, de acordo com os próprios relatos, ela não usou palavra alguma quando transformou o de Bron em diamante, nem quando abençoou a criança em Fartendur. As mentes dos dragões são diferentes das nossas, não precisam de proteção contra a magia. Eles não podem usá-la conscientemente, com exceção de seu fogo, mas quando o dom lhes é concedido, sua força não tem paralelo. Você parece confuso, Eragon. Por quê? O jovem olhou para suas mãos. E o que significa isso para minha vida, mestre? Significa que você continuará estudando a língua antiga, para que possa ter muitas conquistas, coisa que seria muito complexa ou perigosa de outro modo. Isso quer dizer que se você for capturado e amordaçado, ainda poderá recorrer à magia para se libertar, como fez Vanir. Significa que se você for capturado e drogado e não puder evocar a língua antiga, poderá, mesmo assim, fazer um encanto, embora apenas na mais grave das circunstâncias. Isso significa que se fizer um feitiço para aquilo que não tem nome na língua antiga, você poderá fazê-lo. Oromis hesitou. Mas tome cuidado para não cair na tentação de usar esses poderes. Até mesmo os mais sábios entre nós hesitam em esbanjá-los por medo de morrer ou coisa pior. Na manhã seguinte, e em todas as manhãs que se seguiram enquanto permaneceu em Elesmera, Eragon duelou com Vanir, mas jamais perdeu a compostura novamente, não importaram as provocações do elfo, em palavras ou atos. Nem Eragon se ressentia pela rivalidade. Suas costas doíam com mais frequência, levava-o aos limites de sua resistência. Os ataques debilitantes o sensibilizavam, as atitudes que antes não lhe causavam nenhum problema podiam agora deixá-lo no chão se contorcendo. Até mesmo Ringar começou a desencadear convulsões enquanto ele avançava para posições mais vigorosas. Não era incomum vê-lo ter 3 ou 4 crises num só dia. O rosto de Eragon ficou fatigado. Andava se arrastando, fazia movimentos lentos e cuidadosos porque ele tentava preservar sua força. Ficou difícil para ele raciocinar ou prestar atenção nas lições de Oromis, e lacunas começavam a aparecer em sua memória das quais não podia dar conta. No seu tempo livre, o rapaz costumava pegar o anel enigmático de Orik, preferia se concentrar nos aros entrelaçados do que em sua condição física. Quando estava com ele, Safira insistia para que subisse em suas costas e fazia todo o possível para deixá-lo confortável e relaxado. Numa manhã, enquanto ele se agarrava a um ressalto do pescoço dela, Eragon disse, tem um nome novo para a dor. Qual? O obliterador. Porque quando sentimos dor, nada mais pode existir. Nenhum pensamento. Nenhuma emoção. Apenas o impulso para se livrar dela. Quando ela é forte o suficiente, o obliterador nos despe de tudo que faz de nós o que somos até sermos reduzidos a criaturas menores do que animais, criaturas com um único desejo e meta, fugir. Um bom nome, então. Estou definhando, Safira, como um velho cavalo que já vagou por muitos campos. Segure-me com a sua mente, ou passo a acabar vagando por aí e me esquecer de quem sou. Jamais irei abandoná-lo. Mais tarde, Eragon foi vitimado por 3 surtos de agonia enquanto enfrentava Vanir e mais 2 durante o Ringar. Enquanto se recompunha da posição fetal em que ficará, Oromis disse, de novo, Eragon. Você precisa melhorar o seu equilíbrio. Eragon balançou a cabeça e rosnou em voz baixa. Não. Ele cruzou os braços para esconder seus tremores. O quê? Não. Levante-se, Eragon, e tente novamente. Não. Faça a pose você mesmo, eu não a farei. Oromis se ajoelhou ao lado de Eragon e colocou a mão fria em seu rosto. Mantendo-a ali, ele olhou para o rapaz com tanta doçura, que Eragon entendeu o tamanho da compaixão do elfo por ele e que, se fosse possível, Oromis assumiria de boa vontade a dor do jovem para aliviar seu sofrimento.
Não abandone a esperança, disse Oromis. Nunca. Uma extensão de força parecia fluir dele para Eragon. Somos os cavaleiros. Ficamos entre a luz e a escuridão e mantemos seu equilíbrio. Ignorância, medo, ódio, esses são os nossos inimigos. Negue-os com toda a sua força, Eragon, ou falharemos com certeza. Ele se levantou e estendeu uma das mãos na direção de Eragon. Agora erga-se, matador de espectros, e prove que pode dominar os instintos da sua carne. Eragon respirou bem fundo e se ergueu apoiado num dos braços, estremecendo por causa do esforço. Acocorou-se, parou por um instante, depois se levantou totalmente e encarou Oromis bem nos olhos. O elfo acenou positivamente em sinal de aprovação. Eragon permaneceu em silêncio até terminarem o ringar e depois foram se banhar no riacho, onde ele disse, mestre. Sim, Eragon? Por que tenho de passar por essa tortura? Você podia usar de magia para me dar as habilidades das quais preciso, para moldar o meu corpo como faz com as árvores e as plantas. Eu poderia, mas se o fizesse, você não entenderia como conseguiu a força, suas próprias habilidades, e o modo de mantê-las. Não há atalhos para o caminho que está trilhando, Eragon. A água fria correu por toda a extensão do corpo de Eragon enquanto ele se abaixava dentro do rio. Ele mergulhou a cabeça sob a superfície, segurando uma pedra a fim de que não fosse arrastado para longe dali, e ficou deitado e esticado ao longo do fundo do córrego, sentindo-se como uma flecha voando pela água. A Rora se curvou sobre um dos joelhos e coçou sua nova barba enquanto olhava lá para baixo, para Narda. A pequena cidade era escura e compacta, era como uma crosta de pão de centeio, e estava socada numa fenda ao longo da costa gelada. Mais além, o mar cor de vinho luzia com os últimos raios do sol poente. A água o fascinava, aquilo era completamente diferente da paisagem com que estava acostumado. Conseguimos. Ao deixar o promontório, Rora retornou à sua tenda improvisada, deleitando-se enquanto respirava a maresia. Eles acamparam no alto, bem no contraforte da espinha, para evitar que fossem detectados por espiões do Império. Enquanto caminhava a passos largos em meio aos grupos de aldeões que se acotovelavam sob as árvores, Rora avaliava suas condições com tristeza e raiva. A trilha que os levava para fora do Vale Palancar havia deixado as pessoas doentes e exaustas, seus rostos estavam magros por causa da falta de comida e suas roupas esfarrapadas. Quase todo mundo usava trapos amarrados nas mãos para se precaver contra a ulceração provocada pelas noites geladas da montanha. Há semanas carregando pacotes pesados haviam curvado ombros outrora orgulhosos. A pior visão era das crianças, magras e estranhamente quietas. Elas merecem coisa melhor, pensou Rora. Eu estaria nas mãos dos Hazak agora se todos não tivessem me protegido. Inúmeras pessoas se aproximavam de Rora, grande parte delas queria apenas um toque no ombro ou uma palavra de conforto. Alguns ofereciam-lhe nacos de comida, os quais ele recusava ou, quando eles insistiam, dava para uma outra pessoa. Aqueles que permaneciam à distância observavam com olhos pálidos e arregalados. Ele sabia o que diziam a seu respeito, que ele era louco, que espíritos o haviam possuído, que nem mesmo os Hazak poderiam derrotá-lo numa batalha. Cruzar a espinha foi ainda mais difícil do que Rora esperava. As trilhas na floresta eram rotas de caça, estreitas, íngremes e sinuosas demais para o seu grupo. Por conta disso, os aldeões eram normalmente forçados a cortar caminho em meio às árvores e à vegetação rasteira. Uma manobra meticulosa e desprezível, tornava mais fácil para o Império a tarefa de localizá-los. A única vantagem da situação foi que o exercício acabou restabelecendo o ombro ferido de Rora, ele recuperou sua antiga força, embora ainda tivesse dificuldade para levantar o braço em certos ângulos. Outras privações ainda fizeram o grupo sofrer mais. Uma tempestade súbita os encurralou numa trilha exposta bem no topo das montanhas. 3 pessoas congelaram na neve, Ida, Brenna e Nesbi, todos bastante idosos. Foi naquela noite que Rora se convenceu, pela primeira vez, que o vilarejo inteiro iria morrer por ele. Logo depois, um garoto quebrou um braço numa queda, e em seguida Soultvel se afogou num rio que brotava de uma geleira. Lobos e ursos atacavam regularmente seus animais domésticos, ignorando as fogueiras dos aldeões. A fome se apegava a eles como se fosse um parasita implacável, corroía os seus estômagos, consumia suas forças e minava a vontade de prosseguir. Contudo eles sobreviveram, demonstraram a mesma obstinação e coragem que mantiveram seus ancestrais no Vale Palancar, apesar da falta de comida, da guerra e da peste. A gente de Carvajal podia demorar 1 era e meia para tomar uma decisão, mas assim que o fazia, nada podia impedir que seguisse o seu rumo. Agora que haviam alcançado Narda, uma sensação de esperança e de missão cumprida se espalhou pelo acampamento. Ninguém sabia do futuro, mas o fato de eles terem chegado tão longe lhes deu confiança. Não estaremos seguros até deixarmos o Império, pensou Rora. E é minha responsabilidade garantir a proteção. Tornei-me responsável por todos aqui. Foi uma responsabilidade abraçada com todo o coração, pois tanto permitia que protegesse os aldeões de Galbatorix, como prosseguisse a meta de resgatar Katrina. Já faz tanto tempo que ela foi capturada. Será que ainda está viva? Estremeceu e afastou tais pensamentos. Uma loucura de verdade o aguardava caso se permitisse pensar no destino de Katrina. Ao amanhecer, Rora, Horst, Baldur, os 3 filhos de Lorin e Gertrude seguiram em direção a Narda. Desceram pelo contraforte até a estrada principal da cidade, tomaram cuidado para ficarem escondidos até alcançar a via. Ali, na planície, o ar parecia denso para Rora, era como se estivesse tentando respirar debaixo d'água. Rora segurou o martelo em seu cinto enquanto o grupo se aproximava do portão de Narda. 2 soldados guardavam a entrada. Ambos examinaram o grupo de Horan com olhos firmes, demoraram-se em suas esfarrapadas, e depois baixaram suas machadinhas e barraram a entrada. De onde vocês são? Perguntou o homem da direita. Ele não devia ter mais de 25 anos, mas seu cabelo já era completamente branco. Enchendo o peito, Horst cruzou os braços e disse, de todos os lados de Teir, se você quer saber. O que os traz aqui?
Comércio. Fomos enviados por lojistas que querem comprar mercadorias diretamente de Narda, em vez de passar pelos mercadores de praxe. É verdade? Que mercadorias? No que Horst hesitou, Gertrude disse, da minha parte, são ervas e remédios. As plantas que recebi daqui ou estavam muito velhas ou estavam mofadas e estragadas. Tenho de obter um suprimento fresco. E eu e meus irmãos, afirmou Darmen, viemos fazer um acordo com os seus sapateiros. Os sapatos feitos no estilo do norte estão na moda em Drasleuna e Urubain. Ele fez uma careta. Pelo menos estavam quando partimos. Horst acenou positivamente, com a confiança renovada. Sim. E eu estou aqui para juntar uma remessa de ferro ornamental para o meu mestre. Assim você diz. E quanto àquele ali? O que ele faz? Perguntou o soldado, seguindo na direção de Horan com seu machado. Cerâmica, disse Horan. Ceramica? Ceramica. Por que o martelo então? Como você acha que se quebra o esmalte de uma garrafa ou de uma jarra? Isso não acontece do nada, você sabe. É preciso golpeá-lo. Horan devolveu o olhar de descrença do sujeito de cabelo branco com uma expressão estupefata, desafiando-o a questionar suas afirmações. O soldado resmungou e os olhou de cima a baixo novamente. Vocês podem ser o que quiserem, mas para mim não parecem comerciantes. Estão mais para gatos de beco famintos. Tivemos dificuldades na estrada, disse Gertrude. Nisso acreditou. Se vocês vieram de Teir, onde estão os seus cavalos? Nós os deixamos no nosso acampamento, completou Amun. Ele apontou para o sul, o lado oposto onde os aldeões estavam de fato escondidos. Não tem dinheiro para ficar na cidade, não? Com uma risadinha de desdém, o soldado levantou a sua machadinha e gesticulou para que seu parceiro fizesse o mesmo. Tudo bem, vocês podem passar, mas não criem problemas ou irão acabar presos ou coisa pior. Assim que atravessaram o portão, Horst puxou Horan para a lateral da rua e resmungou em seu ouvido. Isso foi uma tolice, fazer algo ridículo como isso. Quebrar o esmalte. Você quer brigar? Não podemos. Ele parou assim que Gertrude puxou a sua manga. Veja, murmurou a curandeira. À esquerda da entrada, havia um quadro de avisos com quase 2 metros de extensão e uma cobertura de telha fina para proteger o pergaminho amarelado que havia por baixo. Metade do quadro tinha notificações e proclamações oficiais afixadas. Na outra metade havia um bloco de posteres que mostravam retratos de vários criminosos. O mais destacado era um desenho de Horan sem barba. Assustado, Horan olhou em volta para se certificar de que ninguém na rua estava perto o suficiente para comparar seu rosto com a ilustração e depois voltou sua atenção para o pôster. Ele imaginava que o Império estava em seu encalço, mas ainda era um choque encontrar uma prova disso. Galbatorix deve estar gastando uma quantidade enorme de recursos para tentar nos pegar. Quando estavam na espinha, era fácil se esquecer do mundo lá fora. Aposto que há posteres meus pregados por todo o Império. Ele sorriu, feliz por ter deixado a barba crescer e por ele e os outros terem concordado em usar nomes falsos enquanto estivessem em Narda. Havia uma recompensa escrita a tinta na parte de baixo do pôster. Garros jamais ensinou Horan e Eragon a ler, mas os ensinou a identificar os algarismos. Como ele dizia, você precisa saber quanto tem, quanto vale o seu trabalho e quanto lhe pagam por ele, para que não seja roubado por um safado com 2 caras. Com isso, Horan pôde ver que o Império havia oferecido 10.000 coroas por ele, o suficiente para alguém confortavelmente durante muitos anos. De uma maneira estranha, o valor da recompensa o deixou feliz, pois o fez se sentir importante. Depois seu olhar se voltou para o pôster que estava ao lado. Era o retrato de Eragon. Horan se sentiu como se tivesse levado um soco na boca do estômago e por alguns segundos se esqueceu de respirar. Ele está vivo. Após a sensação de alívio inicial, Horan voltou a sentir raiva de Eragon por causa da morte de Garros. A destruição de sua fazenda passou a ocupar os seus pensamentos assim como o desejo ardente de saber por que o Império caçava Eragon. Deve ter algo a ver com aquela pedra azul e a primeira visita dos Razak a Carvajal. Mais uma vez, Horan quis saber em que tipo de tramas diabólicas ele e o resto de Carvajal haviam se metido. Em vez de uma recompensa, o pôster de Eragon trazia 2 linhas de runas. De que crime ele é acusado? Perguntou Roran para Gertrude. A pele em volta dos olhos de Gertrude enrugava enquanto ela fitava o quadro. Traição, ambos vocês. Aqui diz que Galbatorix entregará um condado para qualquer pessoa que capturar Eragon, mas que aqueles que tentarem fazê-lo devem tomar cuidado, pois ele é extremamente perigoso. Roran Piscu Admirado. Aragon? Parecia inconcebível até Horan perceber o quanto ele mesmo havia mudado nas últimas semanas. O mesmo sangue corre nas nossas veias. Quem sabe, talvez Eragon tenha conseguido tantas ou mais coisas do que o desde que partiu. Em voz baixa, Baldur disse, se matar os homens de Galbatorix e desafiar os Razak só faz com que a sua cabeça valha 10.000 coroas, por maior que ela seja, o que o faria valer um condado. Importunar o rei pessoalmente, sugeriu Larne. Já chega disso, disse Horst. Guarde sua língua melhor, Baldur, ou vamos acabar atrás das grades. E Horan, não chame atenção para si próprio novamente. Com uma recompensa dessas, as pessoas estarão propensas a confundir estranhos com qualquer um que se encaixe na sua descrição. Ao passar a mão no cabelo, Horst puxou seu cinto para cima e afirmou, certo. Todos nós temos trabalhos a fazer. Voltem aqui ao meio-dia para fazerem um relatório do progresso de cada um. O grupo se dividiu em 3. Darmen, Larne e Amun foram juntos pegar comida para os aldeões, tanto para atender a necessidades urgentes, quanto para sustentá-los ao longo da próxima etapa da viagem. Gertrude, como havia dito para o guarda, saiu para reabastecer seu estoque de ervas, ungüentos e tinturas. E Horan, Horst e Baldur seguiram pelas ruas enviesadas até as docas, onde esperavam poder fretar um navio para levar os aldeões para Surda ou, pelo menos, até Teir. Quando eles alcançaram o cais na praia, Horan parou e contemplou o oceano, agora cinzento por causa das nuvens baixas e pontilhado com cristas de onda devido ao vento irregular.
Jamais imaginara o quão perfeitamente plano poderia ser o horizonte. O estrondo oco da água batendo contra as estacas sob os seus pés fazia ele se sentir sobre a superfície de um enorme tambor. O cheiro de peixe, fresco, pungente e apodrecido, se sobrepunha a todos os outros odores. Olhando de Rora até Baldur, que estava igualmente arrebatado, Horst disse, bela visão, não? Sim, afirmou Rora. Faz você se sentir muito pequeno, não é? É, concordou Baldur. Horst acenou positivamente com a cabeça. Lembro-me de quando vi o oceano pela primeira vez, teve um efeito semelhante sobre mim. Quando foi isso? Pergunta Roran. Junto com os bandos de gaivotas que rodopiavam sobre a angra, ele notou um tipo estranho de pássaro que estava empoleirado sobre o quebra-mar. O animal era meio desajeitado e seu corpo tinha um bico listrado, que ele mantinha encolhido contra o seu peito como se fosse um homem velho e pomposo, tinha cabeça e o pescoço brancos e torso preto. Uma das aves levantou o seu bico, revelando uma bolsa por baixo que parecia ser de couro. Bartram, o ferreiro que veio antes de mim, afirmou Horst, morreu quando eu tinha 15 anos, um ano antes do final do meu aprendizado. Tive que encontrar um ferreiro que estivesse disposto a terminar o trabalho de outro homem, por isso viajei para Seonon, que se erguia ao longo do Mar do Norte. Lá encontrei Kelton, um velho desprezível, mas competente. Ele concordou em me dar umas aulas. Horst deu uma gargalhada. Na hora em que terminamos, não sabia se devia agradecê-lo ou amaldiçoá-lo. Devia agradecê-lo, creio, disse Baldur. Você jamais teria casado com uma mãe de outra maneira. Rora franzia a testa enquanto estudava a areia. Não há muitos navios, observou. Tinha 2 embarcações atracadas na extremidade sul do porto e uma terceira no lado oposto. Havia barcos de pesca e escaleres entre estes. Um dos navios mais ao sul portava um mastro quebrado. Rora não tinha experiência com navios mas, para ele, nenhuma das naus parecia grande o suficiente para carregar quase 300 passageiros. Eles foram de um navio para o outro. Rora, Horst e Baldur logo descobriram que todas as embarcações estavam de algum modo ocupadas. Levaria um mês ou mais para consertar o navio com o mastro quebrado. A embarcação seguinte, o Mensageiro das Ondas, era equipado com velas de couro e estava prestes a seguir para o norte até as Ilhas Traiçoeiras onde as plantas ceitra cresciam. E o Albatroz, a última nau, havia acabado de chegar da distante Fenster e fazia reparos e costuras antes de partir novamente com uma carga de lã. Um sujeito que trabalhava nas docas riu das perguntas de Horst. Você chegou tarde e cedo ao mesmo tempo. A maior parte dos navios que saem e chegam durante a primavera não estão mais aqui há 2 ou 3 semanas. Mais outro mês e os ventos do noroeste começarão a soprar. Daí os caçadores de focas e leões marinhos voltarão e receberemos embarcações de Teir e do resto do império para levar as peles, a carne e o óleo. Só então vocês terão uma chance de contratar um capitão. Até lá, não veremos mais tráfego do que isso. Desesperado, Horan perguntou, não há outra maneira de levar mercadorias daqui até Teir? Não precisa ser um navio rápido e confortável. Bem, disse o sujeito, erguendo a caixa sobre o ombro, se não precisa ser rápido e vocês só vão até Teir, então poderiam falar com o Clovis que está logo ali. Ele apontou para um galpão flutuante entre 2 pieres, onde podia haver barcos guardados. Ele é dono de algumas chatas nas quais transporta grãos no outono. No resto do ano, Clovis ganha a vida pescando, como quase todo mundo em Narda. Então o sujeito franziu a testa. Que tipo de carga vocês têm? As ovelhas já foram tosquiadas e não há safra nessa época do ano. Várias coisas, afirmou Horst, que jogou uma moeda de cobre para o homem das docas. Ele a guardou no bolso com uma piscadela e uma cutucada. O senhor tem razão. Várias coisas. Sei o que é uma evasiva quando escuto uma. Mas não temam o velho Ulrich, vou guardar segredo. Vejo o senhor depois. Ele saiu andando dali, assobiando. Como eles logo puderam constatar, Clovis não estava nas docas. Depois de perguntarem, ainda levaram meia hora para andar até sua casa, do outro lado de Narda, onde o encontraram plantando bulbos de íris na trilha que dava na sua porta da frente. Era um homem robusto com o rosto queimado pelo sol e a barba bastante grisalha. Uma hora a mais se passou até convencerem o marinheiro de que estavam realmente interessados em suas chatas, apesar da estação, e depois voltaram em conjunto para os galpões, os quais ele abriu para revelar 3 barcaças idênticas, Meribel, Edeline e Javali Vermelho. Cada uma das embarcações media pouco mais de 20 metros de extensão por 6 de largura e estava pintada num tom de ferrugem. Tinham porões de carga que podiam ser cobertos com lonas, um mastro que podia ser erguido no centro, para segurar uma única vela quadrada, e um bloco de cabines logo acima do convés na traseira, ou popa, como Clovis a chamava, da embarcação. Elas são um pouco mais fundas do que uma barcaça fluvial, explicou Clovis, por isso não costumam virar durante um temporal, mas vocês fariam bem em evitar tempestades de verdade. Essas barcaças não foram feitas para o mar aberto. Foram feitas para andar à vista de quem está em terra firme. E agora é a pior época do ano para lançá-las. Palavra de honra, temos temporais consecutivos a um mês. Você possui tripulação para todas as 3? Pergunta Roran. Bem, agora, veja, há um problema. A maior parte dos homens que emprego partiram há semanas para caçar focas, como é de praxe. Como só preciso deles depois da colheita, eles ficam livres durante o resto do ano. Estou certo de que vocês, cavaleiros, entendem a minha posição. Clovis tentou sorrir, depois passeou o olhar por Rora, Horst e Baldur, como se não soubesse para quem devia se dirigir. Rora andou ao longo de toda a extensão da Edeline, examinava para ver se havia algum dano. A chata parecia velha, mas a madeira parecia bem conservada e a pintura, nova. Se substituirmos os homens que estão faltando em suas tripulações, quanto custaria para irmos a Teir com todas as 3 barcaças? Isso depende, disse Clovis. Os marujos ganham 15 moedas de cobre por dia, sem contar com toda a boa comida que puderem e um trago de uísque por fora de vez em quando. O que os seus ganharão é problema de vocês.
Não os colocarei na minha folha pagamento. Normalmente, também contratamos guardas para ficar em cada chata, mas eles saíram para caçar, sim, afirmou Rora. Vamos providenciar guardas também. O pomo na garganta bronzeada de Clovis pulou enquanto ele engolia em seco. Isso seria mais do que razoável, seria mesmo. Além do soldo da tripulação, eu cobro uma taxa de 200 coroas, além do que, vocês ficarão responsáveis por qualquer dano que os seus homens causem às chatas, e, como dono e capitão, também fico com 12% do lucro total que vocês obtiverem com a venda da carga. Nossa viagem não terá nenhum lucro. Isso, mais do que qualquer coisa, desagradou Clovis. Ele esfregou a covinha do queixo com o polegar esquerdo, começou a falar 2 vezes e parou, até que finalmente disse, se esse é o caso, então quero mais 400 coroas até o final da viagem. O que vocês querem transportar, se me permitem a pergunta? Nós o deixamos assustado, pensou Rora. Rebanhos. Ovelá, gado, cavalo, bod, bois. Nossos rebanhos possuem todo o sortimento de animais. E por que vocês querem levá-los para Teir? Temos nossos motivos. Horan quase sorriu com a confusão de Clovis. Você cogitaria navegar para além de Teir? Não. Teir é o meu limite. Não conheço as águas longínquas, nem gostaria de ficar mais distante do que isso da minha mulher e da minha filha. Quando você ficaria pronto? Clovis hesitou e deu mais 2 passos. Talvez em 5 ou 6 dias. Não, é melhor esperar uma semana. Tenho questões que preciso resolver antes de partir. Pagaríamos 10 coroas a mais para partir depois de amanhã. Eu não, 12 coroas. Depois de amanhã então, prometeu Clovis. De um jeito ou de outro estarei pronto até lá. Passando a mão na murada da chata, Rora acenou positivamente sem olhar para trás na direção de Clovis e perguntou. Posso trocar ideias por um minuto a sós com meus parceiros? Como quiser, senhor. Vou dar uma volta nas docas enquanto vocês resolvem tudo. Clovis correu para a porta. Assim que deixou o galpão, ele perguntou. Desculpe, mas você podia me dizer o seu nome novamente? Temo que o tenha esquecido, minha memória é terrível. Martelo Forte. Meu nome é Martelo Forte. Ah, é claro. Bom nome esse. Quando a porta se fechou, Horst e Baldur foram para cima de Rora. Baldur foi logo falando. Não temos condições de pagá-lo. Não temos condições de desistir, respondeu Rora. Não temos o ouro para comprar as barcaças, nem eu me imagino tentando aprender a guiá-las quando a vida de todos dependem disso. Será mais rápido e seguro pagar por uma tripulação. Ainda assim é tudo muito caro, disse Horst. Rora ficou tamborilando com os dedos na murada. Podemos pagar as despesas iniciais de 200 coroas. Assim que alcançarmos Teir, no entanto, sugiro que roubemos as chatas usando as habilidades que aprendermos durante a viagem ou então devemos prender Clovis e seus homens até que possamos escapar por outros meios. Dessa maneira, não teremos que pagar as 400 coroas a mais, bem como os soldos dos marujos. Não gosto de enganar um homem que está fazendo um trabalho honesto, disse Horst. Isso vai contra os meus princípios. Também não gosto, mas você consegue pensar numa alternativa? Como você vai fazer para que todos embarquem nas chatas? Farei com que eles encontrem Clovis a 1 légua ou mais costa abaixo, longe de Narda. Horst suspirou. Muito bem, vamos lá, mas isso está deixando um gosto ruim na minha boca. Chame Clovis de volta, Baldur, e vamos selar esse pacto. Naquela noite, os aldeões se juntaram em volta de uma pequena fogueira para ouvir o que havia transcorrido em Narda. De onde estava ajoelhado no chão, Horan olhou para as brasas pulsantes enquanto ouvia Gertrude e os 3 irmãos contando suas aventuras em separado. As notícias sobre os posteres de Horan e Eragon provocaram murmúrios de inquietação no meio da plateia. Quando Darmen terminou, Horst assumiu o relato, com frases curtas e rápidas, contou sobre a falta de navios apropriados em Narda, como o trabalhador das docas recomendou Clovis, e o acordo que foi feito depois. Porém, no momento em que Horst mencionou a palavra barcaças, os gritos de ira e descontentamento dos aldeões abafaram a sua voz. Enquanto se aproximava da vanguarda do grupo, Loren levantou os braços, chamando a atenção. Barcacas? Disse o sapateiro. Barcacas? Não queremos barcaças fétidas. Cuspiu perto dos seus pés enquanto as pessoas berravam, concordando. Quietos, todos vocês. Exclamou Delwyn. Seremos ouvidos se continuarmos fazendo barulho. Assim que o estalido da madeira no fogo tornou-se o barulho mais alto, ele prosseguiu calmo. Concordo com Loren. Barcaças são inaceitáveis. Elas são lentas e vulneráveis. E ficaríamos apertados numa total falta de privacidade e sem nenhum abrigo por sei lá quanto tempo. Horst, Elaine está no 6º mês de gravidez. Você não pode esperar que ela e os outros doentes e enfermos fiquem sob o sol ardente durante semanas a fio. Podemos cobrir os porões de carga com lonas, respondeu Horst. Não é muito, mas isso irá nos proteger do sol e da chuva. A voz de Birgi rompeu no meio dos murmúrios da multidão. Tenho uma outra preocupação. As pessoas abriram caminho para ela se aproximar da fogueira. E quanto às 200 coroas a que Clovis faz jus e o dinheiro que Darmen e seus irmãos gastaram? Já usamos a maior parte do nosso dinheiro. Ao contrário do que acontece nas cidades, nossa riqueza não está no ouro e sim nos nossos animais e nossas propriedades. Essas últimas se foram e restam poucos animais. Mesmo se virarmos piratas e roubarmos essas chatas, como poderemos comprar suprimentos em Teir ou continuar a viagem? O mais importante, resmungou Horst, é chegar em Teir. Ao chegarmos lá, então poderemos nos preocupar com o futuro. É provável que tenhamos de recorrer a medidas mais drásticas. O rosto magro de Loren começou a se enrugar. Drásticas? O que você quer dizer com drásticas? Já tomamos medidas drásticas. Toda essa aventura é uma medida drástica. Não me importa o que você diga, não viajarei nessas malditas chatas, não depois de tudo que passamos na espinha. Barcaças são para grãos e animais. O que queremos é um navio com cabines e beliches, onde possamos dormir confortavelmente.
Por que não esperamos mais uma semana para ver se chega um navio para o qual possamos comprar passagens? Que perigo há nisso, hã? Ou por que não? Ele continuou a ralhar durante mais de 15 minutos, acumulando uma montanha de objeções antes de passar a palavra para Tunney e Ridley, que sustentaram os seus argumentos. A conversa parou quando Horan desdobrou as pernas e se levantou, silenciando os aldeões com sua presença. Eles ficaram esperando, aflitos, esperando por mais um dos seus discursos visionários. É aceitar a barca ou andar mais, disse ele. E depois foi para a cama. Capítulo 44. O martelo cai. A lua flutuava alto entre as estrelas quando Horan saiu da tenda que dividia com Baldur, montada na beira do acampamento, e substituiu Albriec na vigília. Nada a relatar, sussurrou Albriec e depois escapuliu. Horan amarrou o cordão no seu arco e enfiou 3 flechas com penas de ganso na argila, logo à frente, depois se enrolou com um cobertor e se agachou contra a face rochosa à esquerda. Sua posição lhe dava uma boa visão para baixo e além dos contrafortes sombrios. Como era de hábito, Horan dividiu a paisagem em quadrantes, examinava cada um durante um minuto inteiro, sempre alerta para um movimento ou sinal luminoso que pudesse indicar a aproximação de inimigos. Sua mente logo começou a vagar, passava de assunto em assunto com a irracionalidade dos sonhos, distraindo de sua tarefa. Ele mordeu a parte interna da bochecha para se concentrar. Permanecer acordado era difícil num clima como aquele. Horan estava feliz porque tivera a sorte de escapar das 2 vigílias que precediam o amanhecer. Elas não davam oportunidade de recuperar o sono perdido e você se sentia cansado durante o resto do dia. Uma rajada de vento passou por ele, fez cócegas em sua orelha e fez a pele da nuca arrepiar-se com uma percepção do mal. Aquele toque intrusivo apavorou Horan, removeu tudo menos a convicção de que ele e o resto dos aldeões estavam em perigo mortal. O rapaz tremia como se estivesse com calafrio, seu coração batia forte e ele tinha de lutar para resistir à tentação de levantar acampamento e fugir. O que há de errado comigo? Tinha de se esforçar sobremaneira até para encaixar uma flecha no arco. Ao leste, uma sombra se destacou no horizonte. Era visível apenas como um vazio no meio das estrelas, e se movia feito um véu rasgado pelo céu, até que cobriu a lua, onde permaneceu, pairando. Iluminado por trás, Horan pôde ver as asas translúcidas de uma das montarias dos Hazak. A criatura negra abriu seu bico e soltou um grito longo e lancinante. Horan fez uma careta de dor por conta da intensidade e da frequência do berro. Foi como uma punhalada nos seus tímpanos, que fez seu sangue gelar, e substituiu a esperança e a alegria pelo desespero. O grito acordou a floresta inteira. Pássaros e feras por quilômetros a fio explodiram num coro de pânico, incluindo, para o sobressalto de Horan, o que restou dos rebanhos. Cambaleando de árvore em árvore, Horan voltou para o acampamento, sussurrando para todos que encontrava: os Hazak estão aqui. Ficam quietos e calados. Ele viu os outros sentinelas movendo-se entre os assustados aldeões, espalhando a mesma mensagem. Fi saiu de sua tenda com uma lança na mão e bradou: estamos sob ataque? O que desencadeou esses malditos? Horan se atracou com o carpinteiro para silenciá-lo, dando um berro abafado quando ele caiu sobre seu ombro direito, trazendo de volta a dor do seu antigo ferimento. Rathak, suspirou Roran para Fisk. Fisk ficou calmo e perguntou num tom de voz baixo: o que eu devo fazer? Ajude-me a acalmar os animais. Juntos atravessaram o acampamento até a campina adjacente onde os bodes, as ovelhas, os burros e os cavalos estavam acomodados. Os fazendeiros que eram donos da maior parte do rebanho dormiam perto do seu patrimônio e já estavam acordados e trabalhando para acalmar os bichos. Horan agradeceu a sua paranoia de ter insistido em manter os animais espalhados na campina, onde as árvores e os arbustos ajudavam a camuflá-los dos olhares inimigos. Enquanto tentava tranquilizar um grupo de ovelhas, Horan levantou os olhos na direção da sombra negra terrível que ainda ocultava a lua, como se fosse um morcego gigante. Para o seu horror, ela começou a se mover na direção do esconderijo deles. Se aquela criatura gritar novamente, estaremos condenados. Na hora em que os Hazak começaram a voejar, a maior parte dos animais já havia se acalmado, exceto um burro, que insistia em ficar zurrando. Sem hesitar, Horan se apoiou num dos joelhos, encaixou a flecha no arco e atirou no meio das costelas do asno. Sua mira foi perfeita e o animal caiu sem fazer som algum. Porém era tarde demais, os urros haviam alertado os Hazak. O monstro virou a cabeça na direção da clareira e desceu rumo a ela com as garras estendidas e era precedido por um fedor insuportável. Agora chegou a hora de vermos se podemos assassinar um pesadelo, pensou Horan. Fiz, que estava agachado ao seu lado na grama, ergueu sua lança, preparando-se para lançá-la assim que as aberrações chegassem. Assim que Horan puxou seu arco, numa tentativa de começar e terminar a batalha com uma seta bem colocada, ele foi distraído por uma comoção na floresta. Um grande número de gamos irrompeu da vegetação rasteira e fugiu em debandada pela campina, ignorando aldeões e animais domésticos em seu desejo frenético de escapar dos Hazak. Durante quase um minuto, os veados saltaram sobre Horan, esmagando a argila com seus cascos afiados, e refletindo o luar em seus olhos com bordas esbranquiçadas. Os animais passaram tão perto que deu para ouvir os ofegos suaves de sua respiração forçada. A turba de veados deve ter ocultado os aldeões porque, depois de um último giro pela campina, o monstro alado virou para o sul e planou para bem longe, espinha abaixo, misturando-se com a noite. Horan e seus companheiros permaneceram congelados, como se fossem coelhos acuados, temiam que a partida dos Hazak pudesse ser um artifício para forçá-los a sair ou que o irmão gêmeo da criatura pudesse estar logo atrás.
Eles ficaram esperando durante horas, tensos e ansiosos, mal se moviam exceto para colocarem cordas nos arcos. Quando a lua estava prestes a se pôr, o grito apavorante dos Hazak ecoou bem ao longe, até desaparecer. Tivemos sorte, concluiu Hora assim que acordou na manhã seguinte. E não vamos poder contar com a sorte para nos salvar na próxima vez. Depois da aparição dos Hazak, nenhum dos aldeões reclamou de viajar na barcaça. Pelo contrário, todos estavam ansiosos para partir, e muitos deles perguntaram para Hora se era possível velejar naquele dia ao invés de no seguinte. Gostaria que pudéssemos, disse ele, mas ainda há muito a ser feito. Sem tomar o café da manhã, ele, Horst e um grupo de outros homens caminharam até Narda. Hora sabia que ao acompanhá-los corre o risco de ser reconhecido, mas a missão deles era muito importante para que a negligenciasse. Além do mais, ele estava confiante de que sua aparência atual era tão diferente do retrato no pôster do Império, que ninguém iria comparar um com o outro. Não tiveram dificuldade alguma para conseguir entrar, já que outro grupo de soldados guardava o portão principal, e depois foram para as docas e deram as 200 coroas para Clovis, que estava ocupado inspecionando um bando de homens, enquanto estes preparavam as barcaças para ganhar o mar. Obrigado, martelo forte, agradeceu e amarrou o saco de moedas ao seu cinto. Não há nada como ouro amarelo para iluminar o dia de um homem. Ele os levou para uma mesa de trabalho e desenrolou um mapa das águas que cercavam Narda. Estava cheio de anotações sobre a força de várias correntes, tinha localização das rochas, dos bancos de areia e de outros obstáculos, e tinha medições de profundidade. Enquanto traçava uma linha com o dedo, de Narda até uma pequena angra bem ao sul, Clovis disse, é aqui que vamos encontrar o seu rebanho. As marés são suaves nesta época do ano, mas ainda assim não queremos enfrentá-las, não tenha dúvida disso, por isso vamos seguir nosso caminho logo depois da maré alta. Maré alta? Pergunta Roran. Não seria mais fácil esperar a maré baixa e deixar que ela nos leve para fora daqui? Clovis bateu de leve no nariz, piscando o olho. Sim, seria, e foi assim que comecei muitas viagens. O que não quero, porém, é ficar içado à praia, embarcando seus animais, quando a maré se lançar de volta, empurrando-nos mais para dentro do continente. Não haverá perigo nenhum se fizermos as coisas assim, mas teremos que ser muito hábeis para não ficarmos encalhados quando as águas recuarem. Supondo que consigamos, o mar fará o trabalho para nós, hein? Roran Ace knew positivamente. Ele confiava na experiência de Clovis. E de quantos homens você precisará para preencher a tripulação? Bem, consegui reunir 7 sujeitos, todos eles marinheiros de verdade, bons e fortes, que concordam em participar dessa jornada, por mais estranha que ela pareça. Pode acreditar, a maior parte dos rapazes estava acabando de tomar suas últimas canecas de cervejas quando os encontrei na noite passada, bebendo o soldo de sua última viagem, mas estarão sóbrios como solteironas pela manhã, isso posso lhe prometer. Visto que só consegui encontrar 7 homens, gostaria de mais 4. 4 você já tem, afirmou Hora. Meus homens não entendem muito de navegação, mas são fisicamente capazes e estão dispostos a aprender. Clovis resmungou. Eu costumo empregar um reforço de novos homens a cada viagem que faço, de qualquer maneira. Contanto que eles obedeçam ordens, vão acabar servindo, caso contrário, vou pregar malaguetas em suas cabeças, guarde minhas palavras. Quanto aos guardas, gostaria de ter 9, 3 por barco. E é melhor que eles não sejam tão verdes quanto seus marinheiros, ou não sairei das docas, nem por todo o uísque do mundo. Hora se permitiu dar um sorriso meio fechado. Todos os homens que viajam comigo já provaram o seu valor em muitas batalhas ao meu lado. E todos responderão a você, hein, jovem martelo forte? Disse Clovis. Ele coçou o queixo, enquanto olhava para Jedrick, Delvin e os outros que eram novos em Narda. Quantos estão com vocês? O bastante. O bastante, é o que você diz. Posso imaginar. Ele fez um aceno com a mão. Não ligue para mim, minha língua fala mais alto do que o bom senso, ou pelo menos era o que o meu pai costumava me dizer. Meu imediato, Thorson, está no fornecedor agora, supervisionando a compra de mantimentos e equipamentos. Acredito que vocês tenham comida para o seu rebanho. Entre outras coisas. Então é melhor ir buscá-las. Podemos acomodá-las nos porões assim que os mastros estiverem erguidos. Durante o resto da manhã e da tarde, Horan e os aldeões que estavam ao seu lado trabalharam para transportar os suprimentos, que os filhos de Loren haviam obtido, do armazém onde estavam estocados até os galpões das chatas. Enquanto Horan se arrastava pela prancha até o Edeline e baixava sua saca de farinha para o marujo que aguardava no porão, Clovis fez uma observação. Grande parte disso não serve para alimentar um rebanho, martelo forte. Não, disse Horan. Mas é necessário. Ele ficou feliz por Clovis ter percebido que não devia prolongar o interrogatório. Depois que o último item havia sido estocado, Clovis fez um gesto para Horan. Vocês podem ir. Eu e os rapazes lidaremos com o resto. Só se lembrem de estar nas docas 3 horas depois do amanhecer com todos os homens que me prometeu, ou perderemos a maré. Estaremos lá. De volta ao contraforte, Horan ajudou Elan e os outros a se prepararem para a partida. Não demorou muito tempo, eles já estavam acostumados a levantar acampamento toda manhã. Depois, escolheu 12 homens para acompanhá-lo até Narda no dia seguinte. Todos eram bons lutadores, mas ele pediu para que os melhores, como Horst e Delvin, ficassem com o resto dos aldeões no caso dos soldados os encontrarem ou os Hazak retornarem. Assim que a noite caiu, os 2 grupos partiram. Horan se agachou perto de uma pedra grande e arredondada e viu Horst liderando a coluna de gente que descia pelo contraforte na direção da angra onde todos deveriam esperar pelas barcaças. Orval veio por trás dele e cruzou os braços. Você acha que eles estarão seguros, martelo forte? Sua ansiedade estava na voz como uma corda de arco esticada. Embora também estivesse preocupado, Horan afirmou, sim. Aposto um barril de cidra que eles ainda estarão dormindo quando desembarcarmos amanhã. Você poderá ter o prazer de acordar Nola. Que tal?
Orval sorriu à menção de sua esposa e acenou positivamente, parecendo tranquilo. Tomara que eu esteja certo. Horan permaneceu sobre a pedra, agachado como uma gárgula, açoitado pelos ventos, até a linha escura de aldeões sumir da sua vista. Eles acordaram uma hora antes de o sol nascer. O céu já havia começado a se iluminar com um verde pálido e o ar úmido da noite deixou seus dedos dormentes. Horan molhou o rosto com água e depois se equipou com seu arco e aljava, seu martelo sempre presente, um dos escudos de Fis e uma das lanças de Rost. Os outros fizeram a mesma coisa, com o acréscimo de espadas obtidas durante os confrontos em Carvajal. Corriam o mais rápido que ousavam pelas montanhas acidentadas. Os 13 homens logo chegaram à estrada para Narda, em seguida, ao portão principal da cidade. Para o desânimo de Horan, os mesmos 2 soldados do primeiro dia estavam de guarda na entrada. Como antes, ambos baixaram suas machadinhas para bloquear a passagem. Há mais alguns de vocês desta vez, observou o homem de cabelo branco. E também não são os mesmos. Exceto por você. Ele se concentrou em Horan. Suponho que você espere que eu acredite que a lança e o escudo sejam para trabalhar com cerâmica também. Não. Fomos contratados por Clovis para proteger suas barcaças de ataques no caminho até Teir. Vocês? Mercenários? Os soldados caíram na gargalhada. Você disse que eram comerciantes. Isso paga melhor. O sujeito de cabelo branco franziu a testa. Você está mentindo. Eu já tentei ser aventureiro uma vez. Passei mais noites esfomeado do que o contrário. Afinal, qual é o tamanho da sua companhia de comerciantes? 7 ontem e 12 hoje, 13 contando com você. Parece muito grande para ser uma expedição de um bando de donos de loja. Seus olhos se apertaram enquanto ele escrutinava o rosto de Horan. Você me parece familiar. Qual seria o seu nome? Ah? Marteloforte. Por acaso não seria Horan, seria? Horan deu uma estocada com uma de suas lanças, atingindo o soldado de cabelo branco na garganta. Osang Scarlet Joro. Largando a lança, Horan sacou seu martelo e o girou no ar enquanto bloqueava a machadinha do segundo com seu escudo. Girando seu martelo para cima, Horan esmagou o elmo do sujeito. Ele ficou arfando entre os 2 cadáveres. Agora já matei 10. Orval e os outros homens encararam Horan chocados. Incapaz de suportar seus olhares, Horan lhes deu as costas e gesticulou na direção do aqueduto que passava sob a estrada. Escondam os corpos antes que alguém veja, ordenou ele, brusca e severamente. Enquanto se apressavam para obedecer, examinou o parapeito no topo da muralha em busca de sentinelas. Felizmente, não havia ninguém ali ou na rua que cruzava o portão. Ele se curvou e apanhou sua lança solta no chão, limpou a lâmina num tufo de capim. Pronto, disse Mandel, enquanto escalava o fosso. Apesar de sua barba, o jovem parecia pálido. Horan acenou com a cabeça, endurecendo, encarou seu bando. Alcam. Vamos andar até as docas num ritmo rápido porém comedido. Não podemos correr. Quando o alarme soar, já que alguém deve ter ouvido os sons da luta, mostrem-se surpresos e interessados mas não assustados. O que quer que façam, não deem às pessoas motivos para suspeitar de nós. As vidas de suas famílias e amigos dependem disso. Se formos atacados, seu único dever é garantir que as barcaças sejam lançadas. Nada mais importa. Estou sendo claro? Sim, martelo forte, responderam. Então me sigam. Enquanto caminhava a passos largos por Narda, Horan estava tão tenso que temia explodir em 1000 pedaços. O que eu fiz de mim mesmo? Perguntava. Ele olhava de homens para mulheres, de crianças para homens, de homens para cães, se esforçava por identificar inimigos em potencial. Tudo à sua volta parecia irradiar um brilho artificial e ostentar uma grande riqueza de detalhes. Parecia que ele conseguia enxergar as costuras nas roupas das pessoas. Alcançaram as docas sem incidentes, então Clovis afirmou, você chegou cedo, martelo forte. Gosto disso num homem. Isso nos dará a oportunidade de organizar as coisas antes de seguirmos em frente. Podemos partir agora? Pergunta Roran. Você devia saber. Temos de esperar até a maré encher, então partiremos. Clovis hesitou, deu sua primeira boa olhada nos 13 sujeitos, e disse, ora, qual é o problema, martelo forte? Vocês parecem que viram um fantasma do velho Galbatorix com os próprios olhos. Nada que algumas horas no mar não sarem, afirmou Horan. No seu estado era impossível sorrir, mas tentou assumir uma expressão mais calma com o intuito de tranquilizar o capitão. Com um assobio, Clovis convocou 2 marinheiros nos botes. Ambos eram tão bronzeados que a pele tinha cor de avelãs. Este aqui é Thorson, meu imediato, indicou Clovis, apontando para o homem à sua direita. O ombro de Thorson estava decorado com a tatuagem em espiral de um dragão voador. Ele será o capitão do Meribel. E este safado aqui é Flint, que ficará no comando do Edeline. Enquanto vocês estiverem a bordo, a palavra desses homens é a lei, assim como a minha no Javali Vermelho. Vocês responderão a eles e a mim, não ao martelo forte. Bem, deem-me um sim apropriado, sim caso tenham me escutado. Sim, sim, responderam os homens. Agora, quais de vocês serão meus ajudantes e quais serão meus soldados? Não dá para distingui-los por nada nesse mundo. Ignorando os avisos de Clovis de que ele era o seu comandante, não Horan, os aldeões olharam para ver se deviam obedecer. Ele acenou positivamente e o grupo se dividiu em 2 facções, que Clovis posteriormente separou em grupos ainda menores enquanto designava um certo número de aldeões para cada chata. Durante a meia hora seguinte, Horan trabalhou ao lado dos marujos a fim de terminar os preparativos para a partida do Javali Vermelho, tinha ouvidos alertas a qualquer indício de alarme. Seremos capturados ou mortos se ficarmos mais tempo aqui, pensou ele, checando a altura da água que batia nos pieres. Ele limpou o suor que jorrava de sua fronte. Horan começou a trabalhar quando, de repente, Clovis agarrou seu antebraço. Antes que pudesse se conter, Horan puxou seu martelo pela metade para fora do cinto. O ar espesso travou sua garganta. Clovis ergueu a sobrancelha ao ver sua reação.
Tenho observado você, martelo forte, e ficaria interessado em saber como você fez para merecer tanta confiança dos seus homens. Já servi com mais capitães do que consigo me lembrar, e nenhum deles impunha um nível de obediência como você faz sem erguer a voz. Rora não conseguiu se segurar e acabou dando uma gargalhada. Vou lhe contar como fiz, eu o salvei da escravidão e de serem devorados. As sobrancelhas de Clovis se ergueram até quase o topo de sua testa. Sério? Essa é uma história que eu gostaria de ouvir. Acho que não. Depois de um minuto, Clovis disse, não, talvez não goste mesmo. Ele se voltou para o mar. Ora, vamos acabar nos atrasando. Creio que podemos partir. Ah, e aqui está a minha pequena Galina, pontual como sempre. O homem corpulento saltou sobre a prancha, e de lá, sobre as docas, onde ele abraçou uma garota de cabelos escuros de uns 13 anos e uma mulher que parecia sua mãe. Clovis afagou os cabelos da menina e disse, comporte-se bem enquanto eu estiver longe, certo, Galina? Sim, pai. Enquanto via Clovis se despedindo de sua família, Horan pensou nos 2 soldados mortos perto do portão. Eles também deviam ter famílias. Deviam ter mulheres e filhos que os amavam e um lar para onde retornavam todo dia. Sentiu o gosto de fel e voltou seus pensamentos novamente para o pier evitando ficar nauseado. Nas chatas, os homens pareciam ansiosos. Temia que pudessem perder a calma, por isso Horan tentou chamar a atenção para si andando pelo convés, alongando-se e fazendo o possível para parecer relaxado. Finalmente, Clovis voltou ao javali vermelho e gritou, soltem os cabos, meus homens. A maré já está alta para nós. Rapidamente, as pranchas foram recolhidas, as espias desamarradas e as velas içadas nas 3 chatas. O ar ressoou com as ordens gritadas e os cantos de faina enquanto os marinheiros puxavam os cabos. Atrás deles, Galina e sua mãe ficaram vendo as chatas partir calmas e silenciosas, cobertas e solenes. Estamos com sorte, martelo forte, disse Clovis, batendo em seu ombro. Temos um pouco de vento para nos empurrar hoje. Pode ser que não tenhamos de remar para chegar na Angra antes da maré mudar. Quando o javali vermelho estava no meio da baía de Narda e ainda a uns 10 minutos do mar aberto, aquilo que Horan temia ocorreu, o som de sinos e trombetas ribombou vindo das construções de pedra. O que foi isso? Perguntou ele. Não sei ao certo, disse Clovis. Ele franziu a testa enquanto olhava para a cidade com as mãos nos quadris. Pode ser algum incêndio, mas não há sinal de fumaça no ar. Talvez alguns urgaus tenham sido descobertos rondando a área. Um ar de preocupação brotou em seu rosto. Vocês por acaso não viram ninguém na estrada hoje de manhã? Horan balançou a cabeça, sem confiança para falar. Flint encostou e gritou do convés do Edeline. Será que não devíamos voltar, senhor? Horan agarrou a murada com tanta força que começou a arrancar lascas com as unhas. Estava pronto para interceder mas temia parecer muito ansioso. Desviando seu olhar de Narda, Clovis berrou de volta. Não. Acabaríamos perdendo a mare. Sim, senhor. Mas daria um dia de pagamento para descobrir o que provocou tal alarido. Eu também, murmurou Clovis. Enquanto as casas e os prédios ficavam para trás, Horan se agachou na popa da barcaça, abraçando os joelhos, e se inclinou na direção das cabines. Ele olhou para o céu, tocado por sua intensidade, clareza e cor, e depois para a esteira verde e turva do javali vermelho, onde faixas de algas marinhas ondulavam. A oscilação da chata o acalmava como o balançar de um berço. Que dia lindo está fazendo, pensou ele, grato por poder observá-lo. Depois que escaparam da Angra, para o seu alívio, Horan subiu a escada até o tombadilho atrás das cabines. Lá Clovis estava de pé, tinha a mão na cana do leme e orientava o seu curso. O capitão, então, disse, há algo interessante no primeiro dia de uma viagem, até que você percebe a comida ruim e começa a sentir saudades do lar. Atento à sua necessidade de aprender o máximo sobre a nau, Horan perguntou a Clovis sobre vários objetos a bordo, e naquele instante ganhou uma lição entusiasmada sobre chatas, navios e sobre a arte da navegação em geral. 2 horas depois, Clovis apontou para uma estreita península à sua frente. A Angra está na outra ponta. Horan se ergueu sobre a murada e estendeu o pescoço, ansioso para confirmar se os aldeões estavam seguros. Enquanto o javali vermelho contornava a ponta rochosa, uma praia branca se revelou na extremidade da Angra. Lá estavam reunidos os refugiados do Vale Palancar. A multidão saudou e acenou assim que as chatas despontaram por detrás das rochas. Roran relaxou. Atrás dele, Clovis proferiu uma praga terrível. Eu sabia que algo estava errado no momento em que bati os olhos em você, martelo forte. Que rebano, que nada. Pá. Você me fez de idiota, isso sim. Você me entendeu mal, respondeu Horan. Eu não menti, este é o meu rebanho e eu sou o seu pastor. Não estou no direito de chamá-los de rebanho, se eu quiser? Pode chamá-los do que quiser, mas não concordei em levar pessoas para Teir. Você não me disse qual era a verdadeira natureza da sua carga, e a única razão que me vem à mente é que qualquer aventura na qual você esteja envolvido significa problemas para você e problemas para mim. Devia jogar vocês todos ao mar e voltar para Narda. Mas não o fará, disse Horan, numa calma mortal. Por que não? Porque eu preciso dessas chatas, Clovis, e farei qualquer coisa para ficar com elas. Qualquer coisa. Honre o seu acordo e você terá uma viagem segura e poderá ver Galina novamente. Se não, a ameaça soava pior do que era. Horan não tinha intenção de matar Clovis, mas, se não houvesse alternativa, o abandonaria em algum lugar ao longo da costa. O rosto de Clovis ficou vermelho, mas ele surpreendeu Horan ao dizer, está certo, martelo forte. Feliz consigo mesmo, Horan voltou sua atenção para a praia. Atrás dele, ouviu um estalido. Por instinto, Horan recuou, agachou-se, virou o corpo e cobriu sua cabeça com o escudo. Seu braço vibrava enquanto uma malagueta caía sobre o escudo. Ele baixou sua proteção e olhou para um espantado Clovis, já recuado sobre o convés. Horan balançou a cabeça, sem tirar os olhos do seu oponente. Você não pode me derrotar, Clovis.
Vou perguntar novamente, você honrará o nosso acordo? Se não, ficará na praia, tomarei as chatas e forçarei sua tripulação a trabalhar para mim. Não quero arruinar o seu sustento, mas se você me forçar. Vamos. Esta pode ser uma viagem normal e sossegada se você optar por nos ajudar. Lembre-se, você já foi pago. Erguendo-se com grande dignidade, Clovis afirmou, se eu concordar, então você me faça a gentileza de explicar por que todo esse plano foi necessário, porque essas pessoas estão aqui e de onde elas vêm. Não importa quanto ouro você me ofereça, não o ajudarei no empreendimento que contrarie meus princípios, de jeito nenhum. Vocês são bandidos? Ou servem aquele maldito rei? Este conhecimento o colocará em grande perigo. Yuan insistou. Você já ouviu falar de Carvajal no Vale Palancar? Pergunta Roran. Clovis acenou com a mão. Uma ou duas vezes. E daí? Você está vendo na praia. Os soldados de Galbatorix nos atacaram sem que os provocássemos. Reagimos, quando nossa posição ficou insustentável, atravessamos a espinha e continuamos até chegar em Narda. Galbatorix prometeu que todo homem, mulher e criança de Carvajal seria morto ou escravizado. Rora não fez nenhuma menção aos Razak, ele não queria deixar Clovis mais apavorado. O marujo bronzeado ficou pálido. Vocês ainda estão sendo perseguidos? Sim, mas o Império não sabe onde estamos. E foi por sua causa que o alarme soou? Num tom de voz bem delicado, Rora afirmou, matei 2 soldados que me reconheceram. A revelação deixou Clovis assustado, seus olhos se arregalaram, ele deu um passo para trás, e os músculos de seus antebraços tremeram quando ele fechou os punhos. Faça a sua escolha, Clovis, a costa se aproxima. Rora percebeu que tinha vencido quando os ombros do capitão se inclinaram e ele parou com as bravatas. Ao diabo que o carregue, martelo forte. Não sou amigo do rei, levá-los para Teir. Mas depois não quero ter mais nada com você. Você me dá a sua palavra de que não tentará escapar durante a noite e que não irá me enganar de outra maneira qualquer? Sim, eu lhe dou. A areia e as rochas faziam o fundo do casco do javali vermelho Ranger, enquanto a chata se dirigia para a praia, seguida pelas outras 2 naus. O movimento inexorável e ritmado das águas arremetendo contra o continente soava como a respiração de um monstro gigantesco. Assim que as velas foram enroladas e as pranchas estendidas, Thorson e Flint subiram a bordo do javali vermelho e abordaram Clovis, querendo saber o que estava acontecendo. Houve uma mudança de planos, afirmou Clovis. Horan deixou que ele explicasse a situação, descreveu as razões exatas que levaram os aldeões a deixar o Vale Palancar, pulou para a areia e logo saiu atrás de Horst em meio à multidão. Quando avistou o ferreiro, Horan o puxou para o lado e lhe contou sobre as mortes em Narda. Se descobrirem que eu parti com Clovis, poderão mandar soldados a cavalo atrás de nós. Temos de embarcar todo mundo nas chatas o mais rápido possível. Horst o encarou durante um longo minuto. Você se tornou um homem duro, Horan, mais duro do que eu jamais serei. Fui forçado. Tenha cuidado de não esquecer quem você é. Horan passou as 3 horas seguintes deslocando e embarcando os pertences dos aldeões no javali vermelho até Clovis demonstrar sua satisfação. Os pacotes tiveram que ser fixados e bem distribuídos para que a barcaça não ficasse desnivelada dentro d'água, o que não era uma tarefa fácil, possuíam tamanhos e densidades irregulares. Depois os animais orçados a subir nas tábuas, foram imobilizados por correntes presas a argolas de ferro no porão de carga. Em último lugar, vieram as pessoas que, como o resto da carga, tiveram que ser organizadas dentro da chata para impedir que ela emborcasse. Clovis, Thorson e Flint acabaram em pé na proa de suas barcaças, gritando ordens para a massa de aldeões abaixo. E agora? Pensou Horan enquanto ouvia uma discussão na praia abrindo caminho até a origem do distúrbio. Ele viu Kalita ajoelhada ao lado do seu padrasto, Vailã, tentando acalmar o velho. Não, eu não vou entrar nessa banheira. Você não pode me forçar, gritava Vailã. Ele se debatia mesmo frágil e batia com os calcanhares para se livrar do abraço de Kalita. Cuspararadas saíam dos seus lábios. Deixe-me ir, estou dizendo. Deixe-me ir estremecendo com seus golpes, Kalita disse. Ele está assim, fora de si, desde a noite passada quando estávamos acampados. Teria sido melhor para todos os envolvidos se ele tivesse morrido na espinha. Percebendo agora os problemas que causou, pensou Rora. Ele se juntou a Kalita, e conseguiram tranquilizar Vailã de modo que o velho parou de gritar e se debater. Como recompensa para o seu bom comportamento, Kalita lhe deu um pedaço de carne seca, e o distraiu. Enquanto Vailã se concentrava em mastigar a carne, ela e Horan conseguiram conduzi-lo para o Edeline, e o acomodaram num canto deserto onde não incomodaria ninguém. Mexam os seus traseiros, seus desajeitados, gritou Clovis. A maré está prestes a virar. Vamos. Vamos, vamos. Depois de um último alvoroço, as pranchas foram recolhidas e um bando de 20 homens ficou na praia atrás de cada barcaça. Os 3 grupos se reuniram atrás das proas e se prepararam para empurrá-las de volta para a água. Horan liderou o esforço no javali vermelho. Cantando em uníssono, ele e seus homens se esforçaram para aguentar o peso da grande chata, a areia cinzenta cedia sob seus pés, as vigas e os cabos rangiam e o cheiro de suor empesteava o ar. Durante algum tempo, parecia que seus esforços eram em vão, até que o javali vermelho deu uma guinada e escorregou uns 30 centímetros para ré. Novamente. Grita Roran. De metro em metro, avançaram mar adentro, até a água gelada oscilar próxima às suas cinturas. Uma onda arrebentou sobre Horan e encheu sua boca de água. Ele cuspiu vigorosamente, enfastiado com o gosto de sal, era bem mais intenso do que esperava. Quando a barcaça flutuou, liberada do fundo do mar, Horan nadou ao lado do javali vermelho e subiu a bordo por um dos cabos que caía da. Enquanto isso, os marujos posicionaram longas varas que usavam impelir o javali vermelho para as águas mais profundas, da mesma forma que as tripulações do Meribel e do Edeline. No momento em que já estavam a uma distância razoável da costa, Clovis ordenou que largassem as varas e pegassem os remos.
Assim, os marinheiros apontaram a proa do javali vermelho na direção da entrada, içaram a vela, alinharam-na com o vento brando, na dianteira do trio de chatas, seguiram para Teir, rumo à imprevisibilidade do alto mar. Capítulo 45. O princípio da sabedoria. Os dias que Eragon passava em Elesmer aconteciam sem novidades, o tempo parecia não passar na cidade dos pinheiros. As estações não envelheciam ninguém, mesmo que as tardes e as noites se alongassem, apenas marcavam a floresta com sombras suntuosas. As flores de todos os meses vicejavam por causa do influxo da magia dos elfos, sempre fomentada pelos encantos que percorriam o ar. Eragon acabou se apaixonando pela beleza e tranquilidade de Elesmer, pelas construções graciosas que brotavam das árvores, pelas canções pungentes que ecoavam no crepúsculo, pelas obras de arte escondidas dentro das moradias misteriosas e pela introspecção dos próprios elfos, a qual misturavam acessos de uma alegria ruidosa. Os animais selvagens de Duveldenvarden não temiam os caçadores. Constantemente, Eragon olhava dos seus aposentos e via um elfo acariciar um veado ou uma raposa cinzenta, ou murmurar para um urso tímido que rolava pela beira de uma clareira, relutando em se expor. Alguns animais eram mistos. Eles apareciam durante a noite, moviam-se e grunhiam nos arbustos e fugiam quando Eragon ousava se aproximar. Uma vez ele avistou uma criatura que parecia uma cobra peluda e noutra vez encontrou uma mulher com um manto branco cujo corpo se agitava até desaparecer e revelar uma loba. Eragon e Saphira continuaram a explorar Elesmer sempre que podiam. Saíam sozinhos ou com Orik, já que Arya não mais os acompanhava, nem Eragon falava com a elfa desde que ela quebrou sua faitfa. Ele a via furtivamente, ao passar por entre as árvores, mas sempre que se aproximava, com o intuito de pedir desculpas, ela se afastava, deixava-o sozinho em meio aos velhos pinheiros. Afinal Eragon percebeu que teria de tomar a iniciativa se é que teria um dia alguma chance de restabelecer seu relacionamento com ela. Então, numa noite, ele fez um buquê com as flores da trilha ao lado de sua árvore e foi embaraçado até a mansão Tcheldari, onde pediu para um elfo no saguão lhe indicar os aposentos de Arya. A porta de tela estava aberta quando ele alcançou os tais aposentos. Ninguém respondeu quando o rapaz bateu na porta. Ele acabou entrando, atento para qualquer aproximação enquanto olhava em volta da espaçosa sala de estar coberta de vinhas, que ela abria para um pequeno quarto num dos lados e para uma sala de estudos no outro. Duas fairtes decoravam as paredes, o retrato de um elfo sério e orgulhoso de cabelo grisalho o qual Eragon supo ser o rei Evandar, e o de outro elfo mais jovem, que não reconheceu. Eragon vagou pelo apartamento, olhando tudo sem tocar em nada, saboreava o vislumbre acerca da vida diária, absorvia o que podia em relação aos seus hobbies e interesses. Ao lado da cama, viu uma esfera de vidro com uma flor preservada da hipomeia negra incrustada em seu interior em sua estante. Havia prateleiras de pergaminhos com títulos como Osilon, Relatório da Colheita e Sinais de Atividade vistos da torre de observação de Gil EAD, no peitoril de uma janela ogival. Havia 3 árvores em miniatura no formato de glifos da língua antiga cujos significados eram paz, força e sabedoria, e, perto delas, um pedaço de papel com um poema inacabado, cheio de palavras riscadas e outros rabiscos. Nele se lia, sob a lua branca e cintilante, há uma poça plana e prateada, entre as moitas e as moráceas, e pinheiros com seus núcleos enegrecidos. Cai uma pedra viva, racha a lua branca e cintilante, entre as moitas e as moráceas, e pinheiros com seus núcleos enegrecidos. Fragmentos de luz, espadas de luz, agitam-se sobre a poça lagoa tranquila, o charco parado, o lago ali abandonado. Na noite escura e pesada, flutuavam sombras, desordenadas sombras. Onde outrora, Eragon foi até a mesinha perto da entrada, largou-se o buquê sobre ela e se virou para partir. Congelou assim que viu Arya em pé no vão da porta. Parecia assustada com sua presença, mas depois escondeu suas emoções por trás de uma expressão indiferente. Os dois se encararam em silêncio. Ele ergueu o buquê, meio que o oferecendo à elfa. Não sei como fazer uma flor para você, como Faulin fez, mas estas são flores naturais e as melhores que pude encontrar. Não posso aceitá-las, Eragon. Elas não são esse tipo de presente. Ele fez uma pausa. Não é desculpa, mas não percebi de antemão que minha faitfa iria deixá-la numa situação tão difícil. Lamento muito por isso e rogo pelo seu perdão. Só estava tentando fazer uma faitfa, não queria causar um problema. Entendo a importância dos meus estudos, Arya, e você não precisa temer que eu vá descuidar deles para andar atrás de você. Ele oscilou e se recostou contra a parede, tonto demais para continuar em pé sem apoio algum. Isso é tudo. Ela o observou atentamente por um longo instante, até que estendeu lentamente o braço e pegou o buquê, o qual segurou perto do nariz. Seus olhos não largaram os dele. São flores naturais, admitiu ela. Seu olhar se voltou para os pés do rapaz e depois se ergueu novamente. Você esteve doente? Não. Foram as minhas costas. Eu ouvi, mas não achava. Ele desencostou-se da parede. Tenho de ir, espere. Arya hesitou, mas depois o guiou até a janela ogival, onde ele se sentou no banco acolchoado da parede em curva. Depois de retirar 2 cálices de um guarda-louça, Arya esmigalhou folhas secas de urtiga em seu interior. Depois encheu as taças com água, e disse ferva. Fazia chá. Ela deu uma taça para Eragon, ele a segurou com ambas as mãos para receber o calor. O cavaleiro olhou pela janela para o chão que ficava a uns 6 metros abaixo, para os elfos que andavam pelos jardins reais, conversando e cantando, e para os vagalumes que flutuavam pelo ar sombrio. Gostaria, disse Eragon. Gostaria que pudesse ser sempre assim.
E tão perfeito e tranquilo. Arya mexeu o chá. Como está Safira? Na mesma. E você? Tenho me preparado para voltar aos Varden. Um alarme soou em seu interior. Quando? Depois da celebração de juramento ao sangue. Já fiquei tempo a mais por aqui, mas estava relutando para partir e Slanzadi queria que ficasse. Além do mais, nunca participei de uma celebração de juramento ao sangue, que é o mais importante dos nossos ritos. Ela o contemplou por sobre a borda de seu cálice. Não há nada que Oromis possa fazer por você? Eragon forçou um encolher de ombros como se estivesse enfastiado. Ele tentou tudo o que sabe. Ambos deram goles em suas taças e ficaram vendo os grupos e casais passeando pelas trilhas do jardim. Seus estudos vão bem, pelo menos? Perguntou ela. Vão indo. Na calmaria que se seguiu, Eragon pegou o pedaço de papel que estava entre as árvores e examinou suas estrofes, como se as estivesse lendo pela primeira vez. Você sempre escreve poesia? Arya estendeu a mão para pegar o papel. Quando ele lhe deu, enrolou-o e colocou-o dentro de um tubo para as palavras não ficarem à mostra. De acordo com a tradição, todos que participam da celebração de juramento ao sangue devem levar um poema, uma canção, ou qualquer outra obra de arte que produziram para partilhar com aqueles que estão reunidos. Eu mal comecei a trabalhar na minha. Acho que está boa. Se você conhecesse poesia, eu já conheço. Arya hesitou, depois abaixou a cabeça e disse, perdoe-me. Você não é mais a pessoa que eu encontrei pela primeira vez em Gil-ead. Não. Ele parou e girou a taça entre suas mãos enquanto buscava as palavras certas. Arya, você partirá em breve. Para mim será uma pena se esta for a última vez que nos encontramos antes de sua viagem. Será que não poderíamos passear ocasionalmente, como fazíamos, para que você mostre a mim e a Safira um pouco mais de Elesmera? Isso não seria sábio, disse ela num tom de voz suave, porém firme. Ele levantou os olhos em sua direção. Será que o preço da minha indiscrição é a nossa amizade? Não evitar o que sinto por você, mas preferiria que Durza me ferisse novamente a permitir que minha insensatez destruísse o companheirismo que existia entre nós. Eu a estimo demais. Arya ergueu a sua taça e tomou seu último gole de chá antes de responder. Nossa amizade perdurará, Eragon. Mas para passar o tempo juntos, seus lábios se curvaram num esboço de sorriso. Talvez seja possível. No entanto, teremos de esperar para ver o que o futuro reserva, pois agora estou ocupada e não posso prometer nada. Ele sabia que suas palavras eram o máximo que ele provavelmente conseguiria como conciliação, e estava grato por elas. E claro, Arya Svitkona, disse ele, curvando a cabeça. Os dois trocaram mais alguns gracejos, mas estava claro que Arya chegará ao limite para aquele dia. Por isso, Eragon voltou para Safira, renovado pela reconciliação. Agora está na mão do destino decidir quais serão as consequências, pensou enquanto se acomodava para ler o último pergaminho de Oromis. Ao enfiar a mão na algibeira em seu cinto, Eragon retirou um recipiente de pedra-sabão que continha nalgas, cera de abelha misturada com óleo de avelã, e passou-o sobre os lábios para se proteger do vento frio. Fechou a bolsa, depois abraçou o pescoço de Safira e enterrou seu rosto no dobramento do seu cotovelo para reduzir o incômodo causado pelo clarão das nuvens mais abaixo. Dominava sua audição o bater incansável das asas de Safira, mais alto e rápido do que o de Glaedr, a quem ela seguia. Voaram para sudoeste do amanhecer até o começo da tarde, pararam eventualmente para entusiasmadas contendas entre Safira e Glaedr, durante as quais Eragon teve de amarrar seus braços à sela para que não caísse durante as acrobacias. Depois ele se livrava desatando os nós com os dentes. A viagem terminou num agrupamento de 4 montanhas mais altas que a floresta, as primeiras que Eragon havia visto em Duveldenvarden. Estavam cobertas de neve e expostas ao vento, trespassavam o véu das nuvens e expunham os picos cheios de fendas geladas ao sol incidente, que naquela altitude não aquecia. Elas parecem tão pequenas em comparação com as montanhas Beor, disse Safira. Pelo hábito durante suas semanas de meditação, Eragon expandiu a mente em todas as direções, tocava as consciências à sua volta, em busca de qualquer um que tivesse a intenção de feri-lo. Sentiu o calor emanado por uma marmota em sua toca, os corvos, os pica-paus e os falcões, os inúmeros esquilos correndo entre as árvores, e descendo um pouco mais a montanha, sentiu as serpentes ondulando em meio aos arbustos busca dos ratos que seriam suas presas, assim como hordas de insetos onipresentes. Quando Glaedr desceu até o cume da primeira montanha, Safira teve de esperar até ele dobrar suas asas enormes a fim de que houvesse espaço para ela pousar. O campo de seixos rolados e dispersos na base do penhasco no qual eles pousaram era de um amarelo brilhante devido a uma camada de líquens duros e crenulados. Acima deles, se assomava um despenhadeiro totalmente negro. Ele agia como suporte e represa já que uma cornija de gelo azul vergava e rachava sob o vento, soltava lascas que se estilhaçavam no granito logo abaixo. Este pico é conhecido como Fionula, disse Glaedr. E seus irmãos são Etendir, Merogoven e Grimismal. Cada um deles tem sua própria história, que contarei no voo de volta. Por enquanto, devo me voltar ao objetivo desse passeio, isto é, o vínculo forjado entre dragões, elfos, mais tarde, humanos. Ambos sabem algo sobre isso, e eu tenho feito alusões relativas a todas as suas implicações para Safira, mas chegou a hora de aprender o significado solene e profundo da sua parceria, para que vocês a preservem quando Oromis e eu não estivermos mais aqui. Mestre? Perguntou Eragon, enrolando-se no seu manto para permanecer com o corpo quente. Sim, Eragon. Por que Oromis não está aqui conosco? Porque, entoou Glaedr, é meu dever, como sempre foi o dever de um dragão mais velho nos séculos passados, garantir que a mais nova geração de cavaleiros entenda a verdadeira importância do posto que assumiram. E porque Oromis não está tão bem quanto parece. As rochas crepitavam com estrondos abafados enquanto Glaedr se enroscava, aninhando-se em meio às pedras que se acumulavam e postando sua cabeça majestosa longitudinalmente em relação a Eragon e Safira. Ele os examinou com um olho dourado tão grande quanto um escudo arredondado e 2 vezes mais brilhante.
Uma grande quantidade de fumaça escura saía de suas narinas e era espalhada pelo vento. Partes do que eu estou prestes a revelar eram de conhecimento público entre os elfos, cavaleiros e humanos instruídos, mas grande parte disso só era sabida pelo líder dos cavaleiros, por um mero punhado de elfos, pelo potentado de humanos da época, claro, pelos dragões. Ouçam agora, meus animais recém-nascidos. Quando a paz foi estabelecida entre dragões e elfos no fim da nossa guerra, os cavaleiros foram criados para garantir que tal conflito jamais brotasse novamente entre nossas duas raças. A rainha Tarmunora dos elfos e o dragão que foi selecionado para nos representar, cujo nome, ele fez uma pausa e passou uma série de dados para impressionar Eragon. Os dentes eram longos, brancos e escavados, tive lutas ganhas e perdidas, incontáveis SHRG e Nagra devorados. Teve 720 ovos de ascendência e 19 descendentes que cresceram até atingir a maturidade. Não pode ser expresso em nenhuma língua, decidiram que um acordo não seria o suficiente. Papéis assinados não querem dizer nada para um dragão. Nosso sangue corre quente e grosso, e passado tempo suficiente, era inevitável que enfrentássemos os elfos novamente, como fizemos com os anões ao longo dos milênios. Mas, ao contrário dos anões, nem nós nem os elfos poderiam aguentar uma outra guerra. Ambos éramos muito poderosos e teríamos destruído uns aos outros. A única maneira de evitar isso e forjar um acordo significativo era ligar nossas duas raças através da magia. Eragon estremecia, para dar uma relaxada, Glaedr disse, Saphira, se você for esperta, irá aquecer uma daquelas rochas com o fogo do seu estômago para que o seu cavaleiro não acabe congelando. Na mesma hora, Saphira arqueou o pescoço e um jato de chama azul emanou por entre suas presas serrilhadas e espirrou nas pedras do penhasco, escurecendo os líquens, que soltavam um cheiro amargo enquanto queimavam. O ar foi ficando tão quente que Eragon foi forçado a se virar. Ele sentia os insetos por baixo das pedras como se estivessem torrando no inferno. Depois de um minuto, Saphira fechou sua mandíbula, deixou um círculo de pedras com 1,5 metro de diâmetro brilhando num tom vermelho cereja. Obrigado, disse Eragon. Agachou-se ao lado das pedras chamuscadas e esquentou suas mãos. Lembre-se, Saphira, de usar sua língua para orientar o fogo, preveniu Glaedr. Agora, levou 9 anos para que os mágicos mais sábios entre os elfos inventassem o encanto necessário. Quando o fizeram, eles e os dragões se reuniram em Ilireia. Os elfos forneceram a estrutura do encanto, os dragões a força, e juntos fundiram as almas das duas raças. A junção nos mudou. Nós dragões ganhamos o uso da linguagem e outras pompas da civilização, enquanto os elfos partilharam da nossa longevidade já que, antes daquele momento, suas vidas eram tão curtas quanto as dos humanos. No final das contas os elfos foram os mais afetados. Nossa magia, a magia dos dragões, que permeia cada fibra do nosso ser, foi transmitida para os elfos, a tempo, lhes deu suas muito alardeadas força e graça. Os humanos não chegaram a ser tão influenciados já que vocês foram acrescentados ao encanto depois de sua conclusão, e ele não teve tanto tempo para agir sobre a sua raça como sobre a dos elfos. Contudo, e nesse instante o olho de Glaedr brilhou, ele já havia suavizado a sua raça, se formos considerar os bárbaros toscos que primeiro desembarcaram na Lagaesia, embora vocês tenham começado a regredir depois da queda. Os anões chegaram a fazer parte desse encanto? Pergunta Eragon. Não, e é por isso que nunca houve um cavaleiro anão. Eles não ligam para dragões nem nós para eles, e julgam repelente a ideia de nos unirmos. Talvez seja uma sorte o fato de eles não terem entrado no nosso pacto, pois acabaram escapando do declínio de humanos e elfos. Declínio, mestre? Indagou Saphira. Eragon teria jurado se tratar de um tom de voz provocante. Sim, declínio. Se uma ou outra de nossas 3 raças sofrer, sofremos todos. Ao matar dragões, Galbatorix prejudicou tanto a sua própria raça quanto a dos elfos. Vocês dois não viram isso, pois são novos em Elesmera, mas os elfos estão à míngua, seu poder não é mais o mesmo de tempos atrás. E os humanos perderam muito de sua cultura e foram consumidos pelo caos e pela corrupção. Só ao corrigir o equilíbrio entre nossas 3 raças é que a ordem poderá voltar ao mundo. O velho dragão esmigalhou as rochas com suas garras, transformando-as em pedregulhos para que pudesse ficar mais confortável. O mecanismo que permite a um dragão recém-nascido se ligar ao seu cavaleiro fazia parte do encanto que a rainha Tarmunora supervisionou. Quando um dragão decide dar um ovo aos cavaleiros, certas palavras são ditas por sobre o próprio ovo, que irei lhes ensinar mais tarde, para evitar que o dragão em seu interior saia de dentro até que esteja em contato com a pessoa a qual decidiu se ligar. Como os dragões podem ficar dentro dos seus ovos indefinidamente, o tempo não é um motivo de preocupação nem o bebê pode ser ferido. Você mesmo é um exemplo disso, Saphira. O vínculo que se forma entre um cavaleiro e um dragão é uma ampliação do vínculo que já existe entre nossas raças. O humano ou elfo se torna mais forte e enquanto parte das feições mais violentas dos dragões são temperadas com uma perspectiva mais racional. Vejo que tem uma reflexão mordendo a sua língua, Eragon. O que é? Essa? Ele hesitou. Tenho dificuldade para imaginar você ou Saphira mais violentos. Não, acrescentou, ansioso, que isso seja uma coisa ruim. O chão tremeu como se estivesse havendo uma avalanche assim que Glaedr começou a rir, revirando seus olhos fixos e enormes por trás de sua testa cheia de calosidades. Se tivesse ao menos encontrado um dragão sem vínculos, você não diria isso. Um dragão sozinho não responde a nada nem a ninguém, pega o que ele quer e não nutre pensamentos gentis por nada a não ser por seus amigos e parentes. Ferozes e orgulhosos eram os dragões selvagens, chegavam a ser arrogantes. As fêmeas eram tão terríveis que se ligar a uma delas era tido como um grande feito entre os cavaleiros de dragões. A falta desse vínculo é o que faz da parceria de Galbatorix com Suika, seu segundo dragão, uma união tão deturpada. Suika não escolheu Galbatorix como parceiro, ele foi envolvido por certas magias negras para servir à loucura do tirano. Galbatorix construiu uma imitação depravada da relação que você, Eragon, e você, Saphira, possuem e que ele perdeu quando os Urgaus assassinaram o seu dragão original.
Glaedra hesitou e olhou no meio dos dois. Seu olho era tudo que se movia. Aquilo que liga vocês excede qualquer conexão simples entre as mentes. Suas próprias almas, suas identidades, chamem do que quiserem, foram unidas. Seu olhar se voltou para Eragon. Você acha que a alma de uma pessoa é desvinculada do seu corpo? Não sei, disse o rapaz. Uma vez Saphira me tirou de dentro do meu corpo para que eu visse o mundo pelos seus olhos. Parecia que eu não estava mais conectado ao meu corpo. E se os espíritos que um feiticeiro invoca existem de fato, então talvez a nossa consciência seja independente da carne também. Estendendo a ponta afiadíssima de sua garra dianteira, Glaedra virou uma pedra e deixou à mostra um roedor escondido em seu ninho. Ele abocanhou o bicho com um ataque de sua língua vermelha. Eragon estremeceu ao sentir a vida do animal se extinguindo. Quando a carne é destruída, o mesmo acontece com a alma, afirmou Glaedra. Mas um animal não é uma pessoa, protestou Eragon. Depois das suas meditações, você realmente acredita que qualquer um de nós seja muito diferente de um rato como esse? Que somos dotados de uma qualidade miraculosa que outras criaturas não possuem e que de algum modo preserva os nossos seres depois da morte? Não, murmurou o cavaleiro. Eu achava que não. Pelo fato de estarmos tão intimamente ligados, quando um dragão ou um cavaleiro se ferem, eles devem endurecer seus corações e cortar a conexão que há entre ambos para proteger o outro de um sofrimento desnecessário, até mesmo da insanidade. E como a alma não pode ser separada da carne, você deve resistir à tentação de tentar atrair a alma do parceiro para dentro do seu corpo e de alojá-la ali, já que isso resultará na morte dos dois. Mesmo se isso fosse possível, seria abominável ter múltiplas consciências em um só corpo. Como deve ser terrível, disse Eragon, morrer sozinho, separado até mesmo da pessoa que é mais próxima a você. Todo mundo morre sozinho, Eragon. Seja você um rei num campo de batalha ou um humilde camponês deitado na cama junto com sua família, ninguém pode acompanhá-lo quando você morre. Agora, vou fazer com que vocês pratiquem a separação das suas consciências. Comecando por. Eragon olhou para a bandeja de jantar na antessala da casa da árvore. Ele catalogou seu conteúdo: pão com manteiga de avelã, grãos, feijões, uma tigela de verduras, 2 ovos cozidos, que, de acordo com as crenças dos elfos, não eram fertilizados, e um jarro de água fresca e primaveril. Ele sabia que cada prato era preparado com o máximo de cuidado, que os elfos esbanjavam toda a sua habilidade culinária nas suas refeições, e que nem mesmo Slanzadi comia melhor do que ele. Ele não aguentava a visão daquela bandeja. Quero carne, resmungou, e bateu o pé enquanto voltava para o quarto. Saphira olhou para o parceiro da plataforma em que estava. Eu até aceitaria comer peixe ou ave, qualquer coisa diferente desse festival interminável de vegetais. Eles não enchem a minha barriga. Não sou um cavalo, porque tenho que ser alimentado como se fosse um. Saphira desdobrou as pernas, andou até a beira da janela de onde se tinha uma bela visão de Elesmera, e disse, eu precisei comer nesses últimos dias. Você gostaria de se juntar a mim? Pode cozinhar quanta carne quiser e os elfos jamais saberão. Adoraria, disse ele, cada vez mais radiante. Preciso pegar a sela? Não iremos longe. Eragon foi buscar seu suprimento de sal, ervas e outros temperos que estavam na sua bagagem e depois, tomando cuidado para não se esticar demais, subiu no vão entre os espinhos de Saphira. Lançando-se do chão, Saphira deixou que uma corrente de arente a levasse para bem acima da cidade, e depois ela planou, deslizava para baixo e para o lado enquanto seguia o leito sinuoso de um rio que atravessava do Veldenvarden até um lago que ficava a alguns quilômetros dali. Aterrissou e ficou bem curvada no chão a fim de que Eragon não tivesse dificuldade para desmontar. Ela disse, há coelhos no gramado perto da beira do lago. Veja se consegue pegá-los enquanto isso, vou caçar veados. Espera aí, você não quer compartilhar a sua própria presa? Não mesmo, respondeu ela irritada. Só precisarei se esses ratos enormes o deixarem frustrado. Ele sorriu enquanto ela decolava, depois fitou as moitas entrelaçadas e as xirivias que cercavam o lago e saiu para procurar o seu jantar. Menos de um minuto depois, Eragon pegou um par de coelhos mortos na toca. Levou nada além de um instante para localizar os coelhos com a mente e assassiná-los com uma das 10 palavras mortais. O que ele havia aprendido com Oromis eliminou o desafio e a emoção da caçada. Eu nem tive que tocaiar, pensou, lembrando-se dos anos em que passou aprimorando suas habilidades de rastreamento. Ele fez uma careta de amargo deleite. Posso finalmente caçar o que quiser e agora parece sem graça. Pelo menos, quando eu caçava com um pedregulho ao lado de Bron, havia um desafio, mas isso, é carnificina. O aviso da ferreira Runon lhe voltou naquele exato instante. Quando você pode ter tudo o que quer pronunciando umas poucas palavras, a meta não importa mais, só a jornada para atingi-la. Devia ter prestado mais atenção nela, concluiu Eragon. Com movimentos experientes, sacou sua velha faca de caçar, tirou a pele e destripou os coelhos, e depois, separando corações, pulmões, rins e fígados, enterrou as vísceras para que o cheiro não atraísse animais predadores. Em seguida, cavou um buraco, encheu-o de madeira e acendeu uma pequena labareda valendo-se de magia, pois esqueceu de trazer sua pedra de sílex. Alimentou o fogo até a lenha ficar em brasa. De uma vara de cornizo, tirou a casca e deixou secar a madeira sobre as brasas para queimar a seiva amarga. Depois, espetou as carcaças com a vara e a suspendeu entre 2 galhos em forquilha enfiados no solo. Para os órgãos, ele colocou uma pedra chata em cima de uma parte da brasa e a untou com gordura para improvisar uma frigideira. Saphira o encontrou agachado perto do fogo, lentamente assava a carne. Ela pousou com um veado morto dependurado em sua mandíbula, e os restos de um segundo presos em suas garras. Deitada na grama perfumada, ela se pôs a devorar sua presa, comeu o veado inteiro, incluindo a pele. Ossos se partiam no meio de seus dentes cortantes, como se fossem galhos se quebrando numa tempestade.
Quando os coelhos ficaram prontos, Eragon os sacudiu no ar para que esfriassem um pouco e depois ficou olhando para a carne dourada e cintilante, cujo cheiro lhe era quase que insuportavelmente tentador. Ao abrir a boca para dar a primeira mordida, seus pensamentos se voltaram para suas meditações. Ele se lembrou das excursões às das aves, dos esquilos e dos ratos, como pareciam todos cheios de energia e como lutavam vigorosamente pelo direito de existir em face do perigo. E se essa vida é tudo que eles têm? Tomado pela repugnância, Eragon jogou a carne para longe, tão horrorizado com o fato que, por ter matado 2 coelhos, sentia-se como se tivesse assassinado 2 seres humanos. Seu estômago se revirou e aquilo tudo quase o fez vomitar. Saphira interrompeu o seu banquete para observá-lo, preocupada. Respirando longamente, Eragon pressionou os joelhos com os punhos numa tentativa de se controlar e entender por que se sentia tão fortemente afetado. Ele comera carne, peixe e ave ao longo de toda a sua vida. E adorava. Agora, contudo, ele se sentia fisicamente mal só por pensar em jantar os coelhos. O rapaz olhou para Saphira. Não posso fazer isso, disse ele. As coisas no mundo são assim, todos comem todos. Por que você resiste à ordem natural das coisas? Eragon refletiu sobre a sua pergunta. Não condenava os que comiam carne, ele sabia que aquele era o único alimento para muitos fazendeiros pobres. Mas não poderia fazer o mesmo a não ser que estivesse passando fome. Por ter estado dentro de um coelho e sentido o que um coelho sente, comer um deles seria a mesma coisa que devorar a si próprio. Porque podemos melhorar a nós mesmos, respondeu para Saphira. Será que devemos ceder aos nossos impulsos de ferir ou matar qualquer um que nos enfureça, tomar o que quer que desejemos daqueles que são mais fracos, no geral, desconsiderar os sentimentos dos outros? Somos imperfeitos e devemos nos precaver contra as nossas falhas para que elas não nos destruam. Ele acenou para os coelhos. Como Oromis disse, por que devemos causar um sofrimento desnecessário? Você abdicaria de todos os seus desejos então? Negaria todos aqueles que são destrutivos? Você tem certeza disso? Sim. Nesse caso, disse Saphira, avançando em sua direção, agradeço, ótima sobremesa. Num piscar de olhos, engoliu os coelhos e depois limpou a pedra com os órgãos, raspando a lousa com as farpas de sua língua. Eu, pelo menos, não consigo viver só de plantas, isso é comida para presa, não para um dragão. Recuso-me a ficar envergonhada de minha alimentação. Tudo tem o seu lugar no mundo. Até um coelho sabe disso. Não estou tentando fazer com que você se sinta culpada, disse ele, batendo de leve na perna dela. Essa é uma decisão pessoal. Não forçarei ninguém a pensar da mesma forma que eu. Muito sábio, disse ela com um toque de sarcasmo.